Medical School, e ele tem experiência em cardiologia, imagem cardiovascular e epidemiologia clínica. O Dr. Márcio realmente tem muito conhecimento em epidemiologia clínica, e hoje vai abordar o tema Covid-19, intervenções não farmacológicas no controle do surto. Teremos como moderadores o Dr. Antônio Baruzzi, o Dr. Marcelo Jamos e o Dr. Henrique Ribeiro. Dr. Márcio, realmente é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigada pelo aceite em pleno 9 de julho, né? Corrigindo, 25 de maio. Mas estamos juntos aí para mais uma brilhante aula sua, que eu sei que você é extremamente didático e esse tema você domina, apesar de fazer suas atualizações diariamente, porque é um tema que a gente tem um dinamismo e um desconhecimento ainda muito grande. Então, mais uma vez, muito obrigada. Inicie quando puder, quando quiser. Ativar o microfone. Deu. Boa. Mais um. Entrou. Vamos lá. Bom, desculpa, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite. Vamos lá, a ideia hoje é conversar um pouco sobre Covid-19, pelos nomes que eu vi na lista. Eu sei que alguns de vocês talvez já ouviram algumas partes do que eu vou falar. É a mesma aula, mas é uma aula nova, porque sai muita coisa muito rápido do assunto. Então, para quem já viu um pouco, vai ser repetido, mas acho que talvez não tanto assim. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Vocês estão vendo meus slides, não? Pronto, perfeito, Márcio. Estamos vendo perfeito agora. Beleza, então vamos lá. Deixa eu colocar o pointer. Então, vamos lá. Então, a ideia é falar sobre intervenções não farmacológicas. Entenda-se aqui, essencialmente, o que é extra-hospitalar. Então, essa aula não é discussão de remédio, não é para falar de intervenção farmacológica, não é uma discussão de como cuidar de um paciente específico, principalmente levando-se em conta que muito do que eu vou falar pode tocar em divergências políticas, não é uma discussão política, é uma discussão técnica e científica. Acho que tem o microfone aberto no fundo, talvez dê um pouco de ruído. Mas não é uma discussão política, é uma discussão de estratégias e políticas de saúde pública. E eu gosto sempre de colocar algumas frases que eu acho interessantes. Uma das frases interessantes que eu ouvi sobre as estratégias é: o que a gente escuta todo dia de coisas, o mais preocupante, o mais assustador, não são as ideias completamente malucas. As ideias mais perigosas são aquelas ideias que parecem muito boas, very sensible, que acabam se tornando erradas ou completamente erradas. Então, a gente tem que tomar mais cuidado com o que parece razoavelmente interessante, se ele for errado, do que as coisas completamente malucas, porque a chance de alguém aplicar alguma coisa completamente maluca é bem menor. E a gente está ouvindo várias ideias que parecem ótimas, mas não tem embasamento nenhum. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas coisas. Então, hoje a gente vai falar de Covid-19, que é uma doença infecciosa viral que a gente conhece desde o final do ano passado na China, que é causada por um vírus que a gente já identificou e deu o nome de SARS-CoV-2. Esse vírus é da família dos coronavírus, a família tem histórico de causar infecções respiratórias. Alguma mutação em um desses vírus formou esse novo vírus que consegue se transmitir em humanos e de humanos para humanos, e Covid-19 é o nome da doença, que desde março tem sido considerado uma pandemia. E o que eu tenho dito sempre assim, tem muito vírus, tem muito surto, e tem razoável grande número de epidemias no mundo. Mas dessas milhares de epidemias que a gente tem nos últimos anos, raramente uma delas se completa. Então não é tão simples de qualquer uma dessas coisas conseguir atingir o mundo inteiro, ainda mais o mundo inteiro ao mesmo tempo, como a gente está vendo agora. Então, para isso acontecer, eu costumo dizer que, do ponto de vista epidemiológico, eu sei que do ponto de vista viral é bem diferente, mas do ponto de vista epidemiológico, você tem que ter algumas coisas. E eu acho que esse vírus tem 3 coisas, talvez 4 coisas interessantes. Eu vou falar as primeiras 3, que é como eu classicamente tenho contado essa história. A primeira coisa é que o vírus aparentemente começou, se ele não nasceu, pelo menos ele começou a se espalhar no lugar certo. O lugar certo que eu quero dizer é um mercado, em Wuhan, que é um lugar de alto movimento, perto de uma estação de trem, onde tem milhares de pessoas passando. Então ele tem uma via de acesso, um meio de transporte, uma forma de se espalhar, muito conectada com a cidade inteira. E aqui a cidade inteira conectada com a China inteira, cada bolinha verdinha é uma pessoa viajando pela China e as vermelhas são casos.
E como ele tem um período assintomático, que eu vou falar depois, ele passou alguns dias desapercebido, circulando em várias pessoas, e quando as pessoas perceberam na China o que estava acontecendo, na verdade o mapa já era assim de pessoas infectadas por toda a China, porque é um sistema de transporte muito conectado. O Wuhan é um grande hub de transporte. E além de Wuhan ser um grande hub de transporte terrestre e transporte aéreo doméstico, o Wuhan também é um hub internacional. Apesar da gente não ter contato com eles muito forte na América Latina, eles têm muita conexão com Coreia e Japão, com o Sudeste Asiático e até mesmo com a Europa e alguma conexão com os Estados Unidos. Então, de novo, quando esse fluxo de pessoas foi percebido que estava circulando com sintomas ou assintomático, o mapa, na verdade, já era esse. E a gente tem aqui os primeiros grandes surtos depois de Wuhan. Na Coreia, que não foi em Seul, foi em Daegu, Teherã e Milão. Além dos surtos menores, vocês veem aqui Hong Kong, vários surtos já microscópicos aqui aparecendo na costa leste dos Estados Unidos. Enfim, o vírus apareceu no lugar certo do ponto de vista de conexões e apareceu da forma certa. A forma certa que eu quero dizer é um vírus que tem, se não assintomáticos, pelo menos poucos sintomáticos. A pessoa não passa tão mal que ela não possa continuar circulando e que ela talvez nem saiba que está com o vírus. E além de ele existir nessa forma assintomática, ele é transmissível nessa forma assintomática. Então ele está na forma certa para conseguir chegar muito longe antes de alguém perceber que ele existe. Então ele é invisível por tempo suficiente. E a terceira coisa que eu acho é a intensidade do que ele faz. A gente mede isso como a capacidade dele transmitir a doença, que a gente mede como o nome de infectividade, e a capacidade dele de matar, que é a letalidade. Aqui no meio vocês veem os dois Covids, duas estimativas diferentes, que a gente não tem, pelo menos não tinha, quando isso aqui foi feito, tanta certeza de onde Covid fica. Algumas se transmitem muito mais, mas provavelmente nesse meio aqui, ainda mais assintomático, demora um pouco para você perceber que é um grande surto, porque ela consegue se conectar melhor. E ela não é tão letal quanto outras doenças como Ebola. Quando a doença é muito letal, a pessoa sintomática vai para o hospital, ou sai de circulação, ou fica em casa, isso se espalha muito menos, porque se você fica parado, você não transmite. Então, existe um setor de médio infectividade, média letalidade, onde fica mais fácil desse vírus sobreviver ou persistir com a gente. E é mais ou menos onde a gente teve a gripe espanhola. Vocês veem que mesmo o SARS, que foi um surto menor, também não está tão longe disso quanto está, por exemplo, o Ebola, que está aqui em cima. Então, é uma área onde a gente costuma ver algumas infecções apresentarem surtos ou epidemias. E aí, entrando um pouco nos conceitos do como a gente mede essa infectividade, essa letalidade, basicamente, do ponto de vista de modelagem de doença infecciosa, a gente entende todas as doenças infecciosas como, imagina que é uma pessoa que nunca teve a doença, é exposta à doença. Se for uma exposição curta, se for pouco vírus, se for algum outro motivo de proteção, talvez nem se infecte. Se você se infectar, você pega, no caso aqui, o vírus, e você tem o vírus, você vira um portador do vírus, ele desenvolve algum processo anormal no seu corpo, que pode ter sintoma ou não. Se ele não tem sintoma, ele é só o que a gente chama de infecção. Se ele desenvolve sintoma, ele entra no que a gente chama de doença, que é o que a gente vai chamar de caso depois, e é isso, essa capacidade de dar sintomas a gente chama de patogenicidade. E essa forma sintomática pode ser leve ou pode ser grave. O quão grave ela é, a gente chama de virulência, que é o que a gente viu no slide anterior. Então vamos ver como é que a gente mede principalmente infectividade, que é importante, e virulência, que é importante. Então, infectividade é a forma simples de medir, com o que a gente chama de número básico de reprodução, ou que já está aí na mídia circulando bastante como R0. R0 nada mais é do que uma pessoa infectada, quantas ela consegue infectar durante o seu período sintomático inteiro. Então, eu pego o Covid, fico 5 dias assintomático, 10 dias sintomático, e no final de tudo isso, em média, isso é uma média, 2 pessoas vão pegar Covid de mim, então meu R0 é 2. Se ao invés de serem 2, eu na média passar para 5 pessoas, meu R0 é 5. Vocês pensarem que se for sempre 2, uma pessoa passa para 2, 2 para 4, 4 para 8, você vai ter em 3 gerações 8 pessoas novas infectadas. Se for 5, 5 vira 25, que vira 125. Então, o R0, por exemplo, de 5 vai ter 125 casos, enquanto de 2 vai ter 8 casos. É uma medida muito importante de quão rápido a doença progride. E se o R0 for abaixo de 1, a doença não progride, porque 10 pessoas só conseguem infectar, por exemplo, 5, 5 vão conseguir infectar 2, 2 vai infectar 1 e o surto acaba. Então, um R0 abaixo de 1 significa que a doença está diminuindo. Se for 0,99, ela está diminuindo devagar. Se for 0,1, ela está diminuindo rápido. Esse R0 depende do risco de contaminar, que depende da forma que a doença é, a via de contágio, se é
se é uma via oral, se essa transmissão é sexual, qual é o tipo de gotícula que ela transita, se for via respiratória. Depende de quantas pessoas eu encontro. Se eu encontro mais gente, fico mais tempo com elas, também é maior probabilidade de eu pegar. Então, depende do risco de contaminação, do meu número de contatos, de quanto tempo eu passo com cada contato e de quanto tempo o caso é infeccioso, que no caso da Covid parece ser ao redor de 9 dias, um pouco mais, um pouco menos. E esse é mais ou menos constante, uma média para a doença. Ela tem uma variabilidade, mas é uma média para a doença. Então, quantos você vai contaminar? Depende do risco intrínseco de contaminar, do número de contatos, de quanto tempo você passa com eles e de quanto tempo a pessoa é infecciosa. Para esses cálculos, indiretamente, a gente também tem que pensar em quanto tempo leva de se expor até pegar sintomas, se isso é mais curto, o processo todo é mais rápido, e quantos assintomáticos tem, principalmente aqui no caso da Covid, que essa infectividade existe mesmo no período assintomático. Para a Covid é entre 5% e 50%, eu deixo uma amplitude grande porque a gente não tem certeza. Tem gente que já falou até mais em 80%. Eu acredito que o assintomático esteja mais perto de 20% dos casos de Covid. E esse R0 parece um número mágico, intrínseco da doença, que ele infecta sempre 2 ou sempre 3, mas não é. Mesmo para a mesma doença, o R0 vai depender de quão densa a população é. Se mora todo mundo empilhado, vai ser mais fácil de passar. Para algumas doenças, como por exemplo gripe, pode depender da sazonalidade. No frio, quando fica todo mundo para dentro, transmite mais. Por enquanto, a Covid não parece ter um perfil sazonal, não parece relacionar com temperatura ou com umidade. Depende do comportamento e da organização social humana, se a gente é mais estratificado, se a gente trabalha em comunidades segregadas, se a gente é mais integrado, e depende, inclusive, de outras condições socioeconômicas e ambientais. Então, o R0 intrínseco pode ser um na China e pode ser outro num país, por exemplo, num país africano que é tribal e que tem outra estrutura social. Então, ele é variável. Além disso, o R0 é a medida de transmissão quando todo mundo em volta da gente é suscetível. Na verdade, a história de doença não é assim. A gente começa com o período de exposição, uma pessoa vai contaminando a outra, isso vai progredindo, vai subindo, e chega um ponto onde não tem mais gente suscetível. Se existe imunidade, uma hora vai chegar um ponto onde tem mais gente imune naquela comunidade, naquele local, do que não imune. Ou pelo menos as pessoas não imunes, não tão próximas das pessoas que estão contaminadas. E aí, nesse ponto, não tem mais como eu encontrar com alguém que não teve, porque elas estão todas trancadas, por exemplo, isso vai virar e vai começar a diminuir. E aí, esse R, que muda com o tempo da doença, ao invés de R0, a gente chama de R efetivo, RE, ou em alguns lugares vocês vão ver a gente chamar também de RT. Eu vou usar bastante RT durante a aula. Então, durante a progressão da epidemia, vão diminuindo o número de suscetíveis, até um ponto onde a doença começa a secar. O R0 fica menor do que 1 e o número de casos que aparece por dia vai sendo cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Isso está bem exemplificado aqui, que era um dia específico de fevereiro ou março, onde vocês veem que Hubei já tinha um R0 abaixo de 1, Hong Kong estava em torno de 1, enquanto países como Suécia e como Suíça ainda estavam com um R efetivo muito alto, porque estavam mais no começo do surto com medidas de contenção não implementadas. Hong Kong com medidas implementadas, e você tem aqui Hubei já em controle do surto. Então é assim com o R0 e depois, durante o andamento do surto com o RT, que a gente mede a progressão da epidemia, a gente mede a infectividade, a capacidade de infectar as pessoas. A virulência, que é quão grave é a probabilidade de ter uma forma grave. A gente pode medir virulência por quantas pessoas internam no hospital. A gente também pode medir por quantos morrem. Quantos morrem dentre todos os infectados, que inclui assintomático, vai ser o Infection Fatality Ratio, que é o IFR, ou IFR, e você pode fazer diferente, porque é difícil de saber quem é infectado assintomático se você não fizer exame. Então, às vezes, que a gente prefere, apesar de não ser uma medida tão ideal de como a doença se comporta, é medir o Case Fatality Ratio, que é dentro dos casos das pessoas com sintomas, quantos morrem. Porque é mais fácil de saber quantos sintomáticos tem do que medir junto com eles todos os assintomáticos, e aí tem que testar muito mais gente sem sintoma para saber a verdade. Então, esse aqui é mais a realidade de quão mortífera a doença é, mas esse aqui é mais fácil de medir, é mais prático, provavelmente a gente vai usar mais no dia a dia. A gente tem alguns dados de algumas populações específicas e a gente vê que mesmo a virulência não é fixa, não morre todo mundo igual. Depende do sexo, a gente já sabe, depende das comorbidades, e aqui um exemplo que depende também da idade. E o percentual que vai internar no hospital pode ser 1 em cada 1.000, se for criança, ou em cada 3, se for muito idoso. Então, ela depende muito do componente de idade, principalmente acima dos 50, 60 anos de idade.
Mesma coisa quando vão precisar de UTI, e mesma coisa para o Infection Fatality Ratio. Até perto dos 30 anos, 40 anos, ele é mínimo, e a partir daí ele vai subindo de uma forma bastante agressiva depois dos 60 anos. Então, como eu falei para vocês, é lugar certo, forma certa, jeito certo, e jeito a gente falou de infectividade e de virulência. Tem um outro conceito mais recente, mais novo, que é relacionado à forma como esse vírus, qualquer vírus se comporta, que é super importante para a gente entender alguns aspectos mais recentes do Covid, que eu gostaria de destacar, que para quem já assistiu às outras aulas é uma coisa que eu não falei antes, que é o conceito dos super disseminadores, ou dos super spreaders. Eu não gosto desse nome porque, para mim, na minha cabeça vem como se fosse uma pessoa, como o bonequinho desenhado aqui, uma pessoa com superpoderes, uma pessoa que pegou uma infecção muito grave, é super contaminador e todo mundo que ela encostar vai pegar. E não é essa a ideia do super disseminador. Pode ser que seja a pessoa que é mais infectante, mas provavelmente esse super spreader não é uma pessoa. Ele é uma combinação de fatores que pode ser, sim, um super disseminador biológico. A pessoa tem características mais infectantes, ela está produzindo mais saliva, ela tem muito vírus na cavidade oral, alguma coisa assim. Opa, que cortou com o bonequinho, mas o segundo grupo são os sociais e comportamentais. Tem gente que tem hábitos mais infectantes, então tem super disseminador, que é aquele cara, por exemplo, um político em campanha, que cumprimenta todo mundo, que sai na rua no meio de um protesto. Se ele tiver infectado, cada pessoa que ele cumprimentar é um potencial exposto. E aí você aumenta muito o risco, não porque ele está muito contaminado, mas porque ele tem um comportamento social que aumenta muito o risco se ele estiver na janela infectante. A outra coisa é que tem ambientes que são mais infectantes. Por exemplo, se eu tranco todo mundo dentro de uma cela, com 50 pessoas lá dentro, a meio metro de cada uma. Mesmo que ela não fique apertando a mão de todo mundo, mesmo que ela tente se distanciar, mesmo que ela não seja muito espalhadora, muita gente vai pegar. E a gente vai ver ambientes fechados onde isso acontece muito. Na verdade, o que é mais comum é a gente ter super spreaders ou super disseminadores por cenários oportunistas, que pode ser uma combinação dos de cima, mas uma combinação de fatores muito aleatória e pontual. Não é o ambiente, mas é o comportamento social naquele ambiente, tendo uma pessoa que às vezes nem é tão infectante. Um exemplo que tem sido muito clássico é a igreja, é culto. Vocês imaginarem várias religiões onde as pessoas cantam juntas, quando você canta, você produz mais saliva, você projeta elas mais longe e as pessoas estão todas juntas. Tem, inclusive, um caso de super disseminação que foi num coral. Praticamente o coral inteiro pegou e 6 pessoas do coral morreram. Então, esses grupos de ambientes fechados, com as pessoas, por exemplo, cantando, ou se for um esporte num lugar fechado, o pessoal tem alguém com o microfone aberto, com as pessoas gritando no jogo de futebol, você pode ter o mesmo cenário. Também outros ambientes fechados, como, por exemplo, cruzeiro, encontro com muita gente junta, ou casa noturna, que a gente também já tem documentado, são cenários oportunistas. Então, super disseminadores podem ser biológicos, sociais e comportamentais, ambientais ou de cenários oportunistas. E como que isso funciona? Aqui vocês podem ver, a gente usa um coeficiente que a gente chama de coeficiente de dispersão. E esse coeficiente de dispersão mostra, por exemplo, para cá, quando está com um número alto, você tem uma dispersão não tão importante. Então, a gente mede de uma forma que a gente consegue ver, e vocês veem que as doenças se espalham bastante entre as mais e menos dispersas. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele R0, por exemplo, de 2, não é que sempre vai virar 2 vira 4, 4 vira 8. Tem algumas vezes que esse 2, na verdade, é 0, algumas vezes que ele é 2, algumas vezes que ele é 4, algumas vezes que ele é 8. E aí, se a gente for seguindo múltiplas gerações, não é que sempre vai dar o dobro. Porque algumas vezes você vai ter, e aqui é uma dispersão, eles fizeram um modelo onde eles repetem uma simulação milhares de vezes. Então, aqui eles fizeram com uma dispersão de 0,2, que é o que a gente espera mais ou menos para a Covid-19, não é muito longe do que era do SARS-1. Então, você tem uma dispersão nesses valores, mesmo com um R0 de 2, 90% dos modelos não se espalhou, a doença acabou, não chegou a lugar nenhum. Mas teve alguns casos onde você tinha 100 casos, poucas gerações depois. Então, tem uma distribuição muito variável, que às vezes é muito pequena, a maior parte das vezes ela é muito pequena, então a maior parte das pessoas não infecta ninguém. E, no entanto, algumas pessoas infectam muita gente. Então, vocês veem aqui, ó, proporção de pessoas de transmissões feitas só pelos 20 mais transmissores. Quase todos pelos 20 top, quase 20% pelos 20 top. Todo mundo contamina um, ou um contamina todo mundo. Então, é mais ou menos essa ideia. Tem casos onde é muito variável. E essa doença ela é razoavelmente variável. O
O que isso significa? Significa que a relação do R0 com o surto acabar não é tão direta quanto abaixo de zero acaba. Na verdade, quando K é infinito, é exatamente isso. Mas quando o K vai ficando reduzido, a dispersão é menor, isso é menos relativo. E mesmo com um R de 2, com uma pessoa contaminando 2, você tem 70% da doença acabar desaparecendo sozinha antes de ter uma imunidade rebanho tradicional completa, porque você tem um coeficiente de dispersão da capacidade de transmitir por ter muito supertransmissor ou superdisseminador, que é o que eu falei. E aqui é uma outra forma de imaginar que também é importante. Cada linha aqui é um casinho que tentou contaminar os outros. E a maior parte deles não abre um surto, quando o K é muito baixinho. Então, vocês veem aqui qual é a chance de virar um surto, tá nesse eixo. E aqui é quantas pessoas precisam ter com surto de acordo com o R. Então, com R de 2, provavelmente você precisa ter uma a duas pessoas para o surto começar. Mas se o coeficiente de variação for alto, você precisa 10. E é mais ou menos aqui no 0,25, 0,35, que é por aqui, que vai estar a Covid-19. Então, os surtos normalmente precisam ter 2, 3, 4 entradas de pessoas contaminadas na comunidade para começar o surto. As pessoas acham que o surto de Nova York teve centenas, por isso que foi tão intenso. Então, a entrada para ter um surto, ela é dependente também do coeficiente de variação. Então, esse coeficiente, que é uma coisa complicadinha de entender, na verdade, ele diz para a gente qual é a probabilidade de abrir ou não um surto, qual é a probabilidade de acabar ou não um surto, mesmo antes da imunidade rebanho, e quantos casos habitualmente, em média, precisa para você ter a progressão desse surto de forma verdadeira. Então, ele é uma medida importante para a gente entender a progressão, principalmente a progressão mais tardia. É importante lembrar que se acontecer isso aqui, distinguir antes de ter uma imunidade rebanho verdadeira, o que você pode ter é um novo surto depois. E a gente já está vendo em alguns lugares que o pessoal está chamando de segunda onda. O último conceito que eu queria apresentar para vocês é o conceito de imunidade rebanho, que a gente tem falado muito e funciona da seguinte forma. Os vermelhinhos são pessoas doentes, os azuis são pessoas que não têm a doença e não são imunes, e se elas passarem, por exemplo, com R de 2, essa passa para 2, que passam para 4, e todo mundo praticamente se contamina. Sempre sobra um ou outro que não pegou, a gente vai ver daqui a pouco por quê. Mas todo mundo se contamina. Se você colocar algumas pessoas amarelinhas com já anticorpo e protegidas, essas pessoas não pegam, mas todo o resto pega. Agora, se você encher isso aqui de amarelinho, vocês veem que cada um dos vermelhos está cercado por amarelo. Ele não consegue contaminar ninguém. Ou, no máximo, ele consegue contaminar um. E daí a doença morre aqui porque não tem mais pessoas suscetíveis em volta. Imunidade rebanho é isso. Quando os casos não conseguem encontrar de forma sustentada os que estão suscetíveis lá no meio, então a doença não progride. E quanto que precisa de gente amarelinha para a gente poder ter imunidade rebanho? Depende, de novo, lá do R0 inicial, do R0 conceitual da doença. Se o R0 é muito alto, eu infecto 10 pessoas durante o surto, precisa ter mais de 90%. Se o R0 é como é o da Covid-19, ao redor de 3,5, 4, precisa em torno de 70% a 75% de pessoas imunes. É um número que todo mundo usou no começo para dizer que a imunidade de rebanho vai ter que chegar a 60%, a 70%. Na verdade, se você conseguir manter seu R0 estável da comunidade mais perto de 1,5, você só precisa de 40%. A imunidade de rebanho não é 70%, ela depende do R0. Só que, na verdade, ela também depende da variabilidade da população, daquele coeficiente de dispersão que a gente falou lá em cima, ou da variação de exposição e suscetibilidade, que é uma outra forma de ver a variação. E aqui é um exemplo disso. Então, aqui a gente tem quanto que precisa para chegar à imunidade de rebanho, de acordo com o coeficiente de variação da doença. As linhas aqui são doenças que a gente conhece, que estão aqui embaixo. Por exemplo, malária é em torno de 2. Por exemplo, o SARS-1 é em torno de 2,6. Então, eles estão mais ou menos por aqui. O que quer dizer para a gente que a imunidade rebanho, quando tem essa variabilidade, ela é mais baixa do que aquele 60 e ela está mais perto. Eu, pessoalmente, acho que essas estimativas de 20 desse gráfico são muito otimistas. Provavelmente deve ser mais ou menos por aqui, mas certamente pelo menos um pouco abaixo de 60, ela realmente está. Então, quando metade ou um pouco menos da metade das pessoas estiverem contaminadas, estiverem imunes, essa doença vai diminuir. Isso acontece, essa coeficiente de variabilidade é mais ou menos assim. As pessoas com mais chance de pegar são as que mais andam lá e para cá. Por exemplo, o meu exemplo do político que circula por tudo, que encontra com muita gente. Então, ele vai pegar. Só que ele que encontra com todo mundo, depois que ele pegou, ele não pega de novo. E o idoso que está fechado em casa com uma vida normal, ele não vai pegar. E de repente, os 40% que sobram, 50% que sobram, são mais parecidos com o idoso. Eles se encontram menos. Se não tiver essa integração social, a doença vai acabar secando e desaparecendo. De uma forma prática, a gente pode ver com esse exemplo que está aqui. Isso
Aqui foi projetado 3 tamanhos de rebanho teórico, aquele inicial do R0, de 60, de 66, que seria um R0 de 3 ou um R0 de 2. Se você pegar essa população, e ao invés de ela ser homogênea, você der este coeficiente de variabilidade para ela, para a população, a suscetibilidade, na verdade, mudando a idade, dizendo, ó, tem mais gente que pega e mais gente que não pega pela idade, ou pelo tipo de trabalho que saiu menos de casa, ou pelas duas coisas juntas. Quando o teórico dizia que era 60, na prática, a imunidade rebanho verdadeira vai ser em torno de 43. Então, provavelmente, como eu falei, a imunidade rebanho, por esse tipo de variação do coeficiente de variabilidade, deve estar em torno de 35, 40, 45, não mais que 50%. Vou pegar uma água aqui. E isso tem importância, porque isso tem importância em termos de números infectados e estratégias que a gente vai usar. Aqui do lado, nesse mesmo estudo, eles modelaram estratégias de intervenção. A linha azul é a modelagem quando você não faz nada, quando você deixa rolar a doença. Isso é o tanto de pessoas que infecta. Se você mudar a interação social, por exemplo, com distanciamento e outras medidas, isso vai caindo com o tempo e, dependendo do padrão disso aqui, você vai tendo uma variabilidade em quanto tempo leva para secar. E você chega num ponto onde você está vendo que essas 3 curvas aqui, elas secam a doença, elas atingem uma quantidade de pessoas para essa redução de interação social, que muda o rebanho teórico, isso cai para um valor que a doença não volta. Eles fizeram aqui um modelo fixo, onde eles colocam que até dia 15 de março, que é o dia 135, vai ter distanciamento social. Isso é um modelo teórico, não lembro exatamente para que estado, acho que isso aqui é feito para a Itália. Então, se você não fizer nada, muita gente vai infectar. Se você fizer algumas medidas, diminui. Se fizer mais medidas, diminui muito. E não é que diminui o pico, diminui tudo. Agora, se você fizer medidas muito agressivas, como a curva também fica mais lenta, aí você vai ter bem menos desde que você espere o suficiente. Só que se você soltar mais cedo, aqui isso aconteceu para a roxa, mas se você soltasse, por exemplo, aqui, você ia ter uma nova explosão até mesmo para a laranja. Então, quando você faz a contenção, tem que ser por tempo suficiente, de acordo com a intensidade, para que você seque o surto. Senão você vê que se soltou antes, faz um segundo pico. E nesse caso, a área total de infectados da roxa, que é a intervenção mais agressiva, foi maior do que da amarela, que é uma intervenção um pouco menos agressiva, mas que chegou a atingir o rebanho para o seu modelo teórico. Então, o quão agressivo você é no distanciamento e quanto isso atrasa a curva, vai definir também quanto tempo você tem que ficar fechado. A roxa seria ideal, se você ficasse fechado até aqui. Se você só quer ficar fechado até aqui, era melhor ter feito menos, que era laranja, e deixar mais gente se infectar. Só que vai morrer mais gente. Então, tem uma certa composição de tempo e intensidade do distanciamento ou das medidas que você faz para atingir as imunidades rebanho, que são variáveis. Então, de novo, imunidade rebanho é um conceito variável que vai depender dessa variabilidade. E para terminar a parte teórica, a evolução natural de uma pandemia importa caso, a não ser que ele apareça como aconteceu na China, transmite localmente, vem de fora. Transmissão comunitária é quando está transmitindo 1 a 1, sustentadamente dentro da comunidade. E aí você tem uma fase de transmissão localizada, onde aos poucos vai se espalhando. Chega um ponto onde cada dispersão permite isso atingir uma aceleração descontrolada, e aí você realmente tem um surto, que é onde sobe, até o tão famoso pico. E depois do pico você desacelera até que chega no equilíbrio, que a curva desaparece. O que é importante é que a curva é assimétrica, a área da curva do descenso é maior do que a da subida, então vai ter mais caso e mais morte depois do pico. Apesar de o número por dia diminuir, o total de efeito depois do pico é maior do que antes do pico. E aí, para tentar trabalhar essas coisas e imaginar o que vai acontecer para orientar estratégias, a gente usa modelos, que vocês cansaram de ouvir falar, e muitas pessoas já cansaram até de reclamar deles. E esses modelos, na verdade, são simplificações da realidade para a gente tentar entender a doença. E a primeira coisa que a gente precisa entender sobre esses modelos é que, por serem simplificações, elas são imperfeitas. Então, todos os modelos são essencialmente errados. E o que importa é se eles são úteis ou não são úteis. A pergunta quando a gente vê um modelo não é se ele vai acertar o dia do pico, a quantidade de casos, o número de leitos de UTI, mas sim se a informação é minimamente útil para complementar o que eu já sei e me permitir fazer uma estratégia melhor. Um dos tipos de modelos que a gente usa, que são modelos epidemiológicos dinâmicos, a gente define condições e coloca coeficientes e probabilidades para um cara suscetível, por exemplo, pegar a infecção, se expor, infectar, e aí se recuperar ou internar no hospital ou ir para a UTI e morrer. E a gente modula esses coeficientes para tentar entender quanto tempo demora e quantos casos vai ter, e depois a gente modula intervenções que possam diminuir, ou se a gente for muito agressivo no tratamento, a gente pode modelar
o que acontece quando a gente abrir ou mudar a intervenção, para saber se vale ou não vale a pena o trabalho e o custo que elas têm, para saber se vale ou não vale a pena fazer. Um exemplo simples aqui é do modelo canadense, bem inicial, já faz tempo, que eles modelaram que até a imunidade de rebanho 70% ia se infectar, e eles calcularam 300 mil mortes. Então, se a gente fizer mais ou menos, vai atrasar a curva, a gente vai ter provavelmente metade daqueles 70, a gente vai ter uns 35 infectados, de 300 vai cair para 150 mil mortos. Se a gente for muito agressivo, fizer tudo o que precisa, pode cair para 1%, que é 10, 15 mil mortos. E aí, neste caso, se for muito agressivo, você acaba com o surto e você extingue ele, como eu falei lá no coeficiente de dispersão, você pode fazer uma extinção precoce. E você faz uma extinção precoce, você vai ter muito menos casos. Então, não necessariamente a intervenção atrasa a curva, apesar de normalmente atrasar, e o tamanho da curva não é necessariamente igual. Você pode ter menos pessoas infectadas e, por consequência, menos mortes, como está modelado aqui no modelo canadense. Os modelos são imprecisos, a gente não tem certeza, e eles variam entre cada um dos lugares que modela, porque a gente põe coeficientes diferentes. Só para dar uma ideia dessa variabilidade, isso aqui é do New York Times, isso aqui é quantas pessoas tinham tido óbitos por dia, em duas estimativas, uma de reportados e uma de confirmados, e o que os modelos estavam sugerindo na época. O Imperial College disse que ainda ia subir muito, e não subiu. O modelo da Columbia achou que ia estar mais alto, mas que já ia estar caindo. O do MIT achou que ia estar bem mais próximo da realidade e caindo de forma mais lenta. O do IHME é parecido, e o da Northeastern achou que ia estar mais baixo, mas ia cair muito mais devagar. Então, você vê que a variabilidade é grande, e a pergunta é se eles estão informando para a gente que já está passando o pico, que vai desacelerar, e eventualmente se vale ou não vale a pena abrir. E aqui a Columbia, por exemplo, coloca 3 modelos, 20% de distanciamento, 30 e 40 dessa circunstância aqui. Vocês veem que do 30 para o 40 morre mais gente por dia, mas continua a tendência de redução. Se a gente passasse para 20 desse modelo, acontecia aquilo do modelo teórico. A gente abre tanto que a gente permite um novo aumento do R0 para acima de 1, o do RT para acima de 1, e você volta a ter muito caso, você faz uma segunda onda, que é o que a gente está falando agora. Então, como a gente modula a nossa intervenção, pode fazer pequena diferença ou pode mudar completamente a história do surto. É dessa ideia que a gente tem falado de controlar as coisas, que todo mundo falou que a estratégia de tratamento não farmacológico, que é o tema da minha aula, inicial é achatar a curva. É a gente pegar essa curvinha vermelha que está grandona lá em cima e empurrar ela para baixo. E as pessoas venderam que essa ideia aqui atrasa caso, atrasa a infecção, e essas infecções e mortes se espalham ao longo do tempo. Enquanto isso, a gente pega a nossa capacidade hospitalar e aumenta. E se a gente tiver leito suficiente, nunca vai ultrapassar o limite de leitos, então a gente reduz o número de pessoas que vão morrer, porque sempre vai ter leito para tratar. Tudo isso é verdade, mas tudo isso é simplista, tudo isso é pouco, e achatar a curva e as estratégias que a gente tem para intervir fazem muito mais do que simplesmente atrasar o pico da curva, como eu vou mostrar para vocês. Primeiro, um exemplo clássico, histórico, imperfeito, porém muito ilustrativo, que são duas cidades dos Estados Unidos que mudaram as intervenções, principalmente em duração. Quando o surto começou, quanto tempo levou para começar? 2 semanas versus 2 dias. Mas é um proxy indireto da intensidade da intervenção que eles fizeram na pandemia de influenza de 1918. Vocês veem aqui exatamente o achatamento da curva. Filadélfia sobe rápido, desce rápido, acaba mais cedo. St. Louis vai bem mais devagar. Aqui em St. Louis, em novembro, eles abriram, porque eles acharam que estava bom, exatamente como naquele modelo teórico que eu mostrei para vocês. Só um pouquinho. Aqui, exatamente como essa linha roxa aqui. Você abre cedo demais, você tem o segundo pico. Se vocês forem ver aqui St. Louis, é o exemplo perfeito do segundo pico. Aí eles fecharam de novo, secaram a doença e resolveram. Então também não dá para abrir muito cedo. Então esse gráfico mostra a diferença de atrasar a curva, o que acontece se você abre cedo demais, mas mostra que achatar a curva é morrer metade. A mortalidade por 100 mil de 748 caiu para 358. Então não é só atrasar caso e morte. Mais do que atrasar, é reduzir caso e morte. Para quem acha que 2 cidades é pouco, é um exemplo simplista demais para justificar, alguém modelou também todas 43 regiões metropolitanas que tinham dados dos Estados Unidos na época, e aqui a intensidade das intervenções não farmacológicas, e vocês veem que o pico, obviamente, ficou menor, porque distanciou a curva. Vocês veem que a linha de tendência significativa é completamente clara de que quanto mais intervenção, menor o pico. Mas a taxa total de mortos também cai. Quanto mais intervenção, menor o total de mortes. Morre menos gente, porque a gente fez intervenção não farmacológica mais intensiva. Mais intensiva que é mais tempo, começar mais cedo ou ser mais agressiva. É uma combinação de um score. E aí, só para mostrar para vocês
exemplos de curvas. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns tipos de padrões primeiro, e depois eu vou discutir o que esses padrões fizeram. O primeiro padrão, não tem como não comentar o padrão chinês, que não sabia o que estava acontecendo, então a doença progrediu antes dos chineses saberem o que fazer. Passaram um período de intervenção onde ficou num platô muito alto, e depois eles mudaram a intervenção e caiu. Depois eles tiveram uma pequena segunda onda, depois voltou a cair claramente, e mais recentemente eles esboçaram uma terceira onda. Isso aqui são dados de hoje, na hora do almoço. E aí, se a gente for olhar, algumas pessoas aprenderam muito bem com os chineses o que precisava fazer e fizeram a mesma coisa, só que mais cedo e mais agressivo. São essas curvas que estão aqui. Vocês veem que algumas delas nem fazem pico, elas mal começam a chegar em 50 casos dia e desaparecem, como é o caso da Islândia, da Nova Zelândia, da Eslováquia, da Eslovênia, da Austrália. Algumas chegaram até um picozinho, maior ou menor, e depois achataram e a curva praticamente zerou, diminuiu muitos casos, como é o caso da Áustria e da Coreia do Sul. A China está aqui para ilustrar, mas vocês conseguem ver claramente que é uma pequena subida com um grande descenso. Lembrando que a escala é log, então daqui para cá é um caso, daqui para cá é 10, daqui para cá é 100. Então, para cima é muito mais importante do que essa diferença aqui de baixo, que é mínima. E aqui o segundo grupo que eu costumo mostrar, que é o grupo dos países que fizeram as medidas incompletas ou tardes demais, que são essencialmente os 4 grandes da Europa. A Holanda é bem parecido, mas eu não coloquei aqui. Tem uma ascensão rápida, fazem algumas intervenções, essencialmente dependendo de distanciamento social e lockdown, param de crescer, mas passam muito tempo num platô, e depois do platô um descenso bem lento e gradual dos casos. E eles passam aí do início do platô no D20, depois do surto, ainda com mais de 1.000 casos dia no D80. Então, são 60 dias tendo mais de 1.000 casos por dia, ou chegando perto de 1.000 casos dia em todos esses países. Então, não é só fazer o distanciamento e pronto, e eles nem abriram ainda. A hora que começar a abrir, isso aqui ainda pode subir. Então, a ideia da estratégia deles é uma estratégia que, na minha opinião, não deu muito certo. Mas não é o pior. O pior é o terceiro grupo que eu vou mostrar para vocês, e os Estados Unidos é um que senta no meio dos dois. Eu deixava ele nesse gráfico, mas eu comecei a achar que ele cabe melhor no gráfico de cá, que são os gráficos que subiram mais devagar, exceto os Estados Unidos, que lembra o gráfico anterior, mas que não caem, que estão nesse platô, que estão em subida. Depois de 60, 70, 80 dias, o Irã caiu e subiu de novo. Mas vocês veem aqui, Brasil agora líder mundial dessa categoria. Até pouco atrás era Rússia, Índia, Peru, México, Paquistão. O único diferente é a África do Sul, que teve um pico, segurou, depois não conseguiu mais segurar e segue o mesmo padrão, que são essencialmente os países em desenvolvimento maiores, com grandes regiões metropolitanas. Tem uma progressão um pouco mais gradual, mas que não acaba nunca, e tem um potencial cenário muito grave. Então, vamos falar de estratégias de intervenção para ver o que eles fizeram diferente, como a gente pode controlar essas coisas. Então, eu vou começar falando para vocês do que são as estratégias gerais, algumas vocês já ouviram falar, e depois eu vou detalhar. Primeira é distanciamento físico, e aqui está de novo a definição de R0 para a gente lembrar do que elas têm a ver. Distanciamento físico muda o número de contatos, o tempo e o risco de contaminação. É se afastar das pessoas. No caso, a pessoa que não tem doença se afastar do resto. A gente põe todo mundo dentro de casa, por exemplo. Medidas de bloqueio é evitar que o vírus consiga passar de uma pessoa para outra, porque a gente mata o vírus com água e sabão, hipoclorito, ou o que quer que seja, ou a gente bloqueia, como é o caso de um acrílico no supermercado ou uma máscara de proteção. A terceira, que é muito importante, é de identificar todo o caso, isolar o caso, tirar o caso de circulação. E a quarta é tirar o contato do caso. Quem teve contato com o caso pode pegar. E essa pessoa também sai de casa, ou também sai de circulação por alguns dias. Reparem no vocabulário, distanciamento é o que a gente usa para o sadio, ficar longe, isolamento é o que a gente usa para o caso doente, e quarentena é o que a gente usa para o contato de caso doente. Essa pessoa que tem uma grande chance de ter, mas que não manifesta sintoma ainda. Então, as estratégias de distanciamento são fechar a escola, lugar de trabalho, parar de ter evento de grande porte, reduzir viagem, diminuir contato físico, ficar 2 metros dos outros. E um exemplo extremo é, por exemplo, fechar uma cidade inteira que não tem caso para ninguém entrar. Fechar uma vila indígena na Amazônia para evitar que as pessoas consigam entrar. Chama sequestro de proteção. Medida de bloqueio é lavar a mão, passar álcool gel, usar máscara, proteger o rosto quando tosse, não colocar a mão no rosto e limpar superfícies. Evitar que o vírus consiga passar de um lugar para o outro. Super importante, o isolamento de casos é individual. Se eu trancar o sintomático com mais gente, ele vai passar para os outros. E existe uma versão plus do isolamento de caso, que é o cordão sanitário, que é quando você isola uma cidade inteira. Então você pega São Luís, que está cheio de casos, não deixa ninguém sair, para a doença não se alastrar. A China fez cordão sanitário em Wuhan, por exemplo. Ninguém sai, porque se for para complicar, vai complicar só o Wuhan, não vai complicar o país inteiro, dentro do possível. E quarentena de contato serve para você identificar o caso, evitar que ele saia e espalhe a doença,
evitar, observar para se ele ficar sintomático, levar ele logo para atendimento, e evitar o contágio de assintomático, porque no caso da Covid, os 3, 4 dias antes dos sintomas já contaminam. Então, se deixar essa pessoa circulando, até descobrir que ela é um caso, ela vai contaminar muita gente. E vejam que a estratégia toda que eu falei está fora do hospital. Aquele preparar o sistema de saúde do achatar a curva não faz parte do controle do surto. Ele é enxugar o gelo do fim. Ele é enxugar o gelo para salvar o caso grave. Ele salva o cara na UTI, 1/3, provavelmente ainda vai morrer, mas salva muita gente. Mas o ideal é que se eu controlar fora da comunidade, não vai chegar ninguém. Eu consigo reduzir 95%, 99% dos casos se eu for perfeito nas medidas de distanciamento, bloqueio, isolamento e quarentena. Como que funcionam essas coisas? Eu vou entrar em um pouquinho mais de detalhes com alguns exemplos. O primeiro é uma modelagem bem recente, da semana passada, que saiu do pessoal da Alemanha. Porque a Alemanha teve 3 níveis de distanciamento. Teve um nível leve, um intermediário e um mais intenso. Então, eles puderam modelar quanto que fazer mais ou menos distanciamento importa. O leve deles foi só fechar evento grande, que foi até 9 de março. Depois, eles disseram no moderado, vai fechar escola e vai fechar loja. Depois, eles disseram no intenso, vai fechar tudo que não é essencial. Se você fecha tudo, a evolução de curvas, se você começar nesse D0, é essa verde. Se você fecha mais ou menos, ou seja, você faz uma dita quarentena, que a gente fala um distanciamento mais ou menos, você é laranja, versus não fazer nada, que era vermelha. Então, importa muito o grau de distanciamento que você faz. Isso faz muita diferença. Aqui é o total de casos. Você pode ter 100 mil ou mais de 200 mil com 2 tipos de distanciamento diferentes. Então, esse distanciamento mais ou menos que talvez a gente esteja fazendo, faz com que a gente fique nessa curva, que foi aquele Brasil progredindo devagar, mas nunca caindo, porque a gente nunca foi essa curva. Além disso, uma outra coisa que eles modelaram aqui, que eles mostram, é que começar mais cedo faz uma curvinha bem menor do que começar 5 ou 10 dias mais tarde. Então, a diferença de 5 dias, isso a gente fez certo, mas a gente começou bem cedo. Você pode ter desde 10 mil casos até mais de 200 mil casos. Então, distanciamento não é, estamos em lockdown, não estamos em lockdown. É estar distanciado, quão distanciado, qual a intensidade e quão cedo começou, além de outras coisas. Além disso, a parte do caso, do isolamento e da quarentena do caso e do contato, também não é só isolei, não isolei. Você pode fazer o clássico, não isolar ninguém, que é a linha preta aqui. Ou você pode dizer, se é doente, você vai para casa. Você fica lá em casa. Fica na sua casa e não sai de casa. E daí você passa para a família. Ou você pode dizer, não, eu vou criar um espaço para deixar os meus doentes. Eu vou pôr numa instituição. A dita quarentena central, isolamento central. Coloca numa escola, coloca num hotel, ou interna no hospital, tira de circulação e deixa a pessoa trancada, entre aspas, para ela não poder encontrar com ninguém, para ela não passar para ninguém. Se ela passar o período de infectividade inteiro trancado, isso não progride. E a diferença de pico de infecções é de 10, nesse modelo feito de Singapura, usando dados de outros lugares, inclusive da quarentena central da China, para 20 ou mais de 20. Então, a diferença entre fazer quarentena em casa, ou fazer o isolamento em casa, ou fazer o isolamento central, é muito maior se você fizer central do que o fazer em casa versus não fazer nada. Se não fizer nada, você tem 1000 casos. Se você fizer em casa, você tem 780 casos. Se você fizer um isolamento central, que a gente não está fazendo no Brasil, em praticamente nenhum lugar, isso cai para menos de 400. Então, a efetividade de tirar o caso de circulação é gigantesca. Se a gente quiser sair de casa, o melhor caminho é tirar de circulação todas as pessoas sintomáticas, ou todas as pessoas confirmadas. Pode ser tirar de circulação num cômodo sozinho em casa. Com a chance da pessoa fugir do cômodo dela com muita frequência, encontrar com os outros e até sair na rua, e se ela passar para o contato assintomático, esse vai levar para frente, o ideal é que isso fosse central. Quanto mais pessoas ficassem em hotéis, escolas, ginásios, isoladas, mais rápido isso ia acontecer e muito menos gente ia se infectar. Então, uma das grandes soluções é isolamento individual, que pode ser em casa, mas melhor ainda que seja central. E agora um exemplo disso é o exemplo chinês. Aqui é o R0 dos primeiros 2 períodos, são 4 períodos na China, em janeiro até o meio de fevereiro, onde o R0 estava em torno de 4. Eles não estavam fazendo nada. Aí algum chinês calculou e disse, se a gente continuar não fazendo nada, a gente vai sair de 200 casos para 100 mil casos em menos de um mês. E aí a China falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um lockdown, e foi lockdown mesmo, com quarentena em casa, com isolamento em casa, e inclusive proibido o transporte. Pior do que o rodízio do Bruno Covas. E aí o que eles viram quando eles fizeram isso é essa parte aqui da curva. Fez um R0 de 1,25, diminuiu muito, mas continua acima de 1. Se continuar acima de 1, a doença continua progredindo. Eles falaram, tudo bem, agora vai demorar mais, mas a gente vai continuar indo até 1 milhão se a gente não fizer mais alguma coisa. E no dia 2 de fevereiro, os chineses falaram, vamos fazer alguma coisa a mais, senão a gente vai ficar preso no platô aqui em cima para sempre. Como foi o caso que eu mostrei para vocês, dos países que demoraram para começar a intervenção e que passaram a primeira parte da sua intervenção prolongadamente,
confiando em distanciamento físico, e quando viram que não estava dando certo, foram lá e fizeram lockdown, e só aumentaram mais ainda o distanciamento. E aí a curva leva 80 ou 100 dias para cair, para zerar. É muita gente que infecta, é muito custo de hospital, é muito custo de UTI, é muita morte. Porque se a gente se confiar que o distanciamento vai resolver, o distanciamento não vai resolver se a gente não isolar os casos, não fizer quarentena de contato e não tirar de circulação o sintomático e assintomático que está transmitindo a doença. E foi isso que a China fez. A China foi lá e disse, ó, agora é o seguinte, nós vamos atrás de todo caso, se é caso você sai de casa e vai, como eu costumo dizer politicamente incorreto, vai enjaulado por uns dias, seus contatos vão ter que também sair de casa e ir para um hotel, e vão ficar fora desse lugar por um tempo. E aí a modelagem deles, o R0, caiu para 0,32. Então começou a secar rápido. 0,32 é cada 3 pessoas, só uma contamina uma pessoa só. Então realmente a doença acaba de forma muito rápida. Vou me dar um segundinho que eu acabei deixando sem bateria aqui. Só um pouquinho que eu fiz besteira. Vocês estão vendo minha tela? Se não tiver, vocês me avisam. Aqui do lado de cá é um segundo modelo, da mesmo dado, só para mostrar que um outro grupo acabou de apresentar a mesma coisa. Intervenção 1, a curva ia ser essa vermelha, quarentena ia ser essa azul, e depois disso a curva, isso aqui é total de caso. Então a curva claramente achata e se limita completamente. E nesse caso, como eu falei para vocês, o grande segredo é que eles pegaram todos os testes positivos e mandaram para o hospital. E já estavam com o cara na mão, se ele piorasse, ele ia para um hospital de mais estrutura. Além disso, qualquer sintomático, qualquer febril e qualquer contato ia para um espaço central e saía da comunidade. É hotel, é dormitório universitário, é escola, é o ambiente que for. Porque você tem que tirar todo o caso que pode contaminar os outros em circulação. E essa seria a nossa saída para a situação onde a gente se encontra agora no Brasil. O problema é que como a gente deixou andar muito, tem muita gente nesses grupos e fica bem mais difícil de fazer do que se fosse no fim de março ou começo de abril. E além disso, a ideia de ir atrás desses casos familiares e dos contatos é que para cada caso diagnosticado, que é esse vermelhinho aqui, você tem tudo isso aqui de caso que você não consegue confirmar, que tem sintoma, não necessariamente assintomático, é só caso não confirmado. E se você levar todos esses casos para isolamento e, eventualmente, agressivamente testar todo mundo, você vai achar mais casos. E você vai pegar esses casos, mandar para cá e isolar todo mundo. Se eu não encontro ninguém, eu não contamino ninguém. É essa a ideia. E a outra coisa que os chineses viram, além disso, é uma nova intervenção em separado, são essas barrinhas roxas aqui. Aqui são os períodos que eu falei para vocês. Então, vamos trabalhar só com o final aqui. População normal, população roxinha, três vezes mais infecção. Profissionais da saúde. O segundo grande problema é que o profissional da saúde se infecta muito mais, principalmente se não se proteger, se não usar EPI. Por isso a grande briga do EPI. Então, você tem que usar EPI, você tem que usar muito EPI, você tem que se proteger usando EPI. E mais do que isso, os chineses foram mais longe do que fazer essa estrutura de EPI. Eles também pegaram todos os profissionais da saúde que estavam diretamente envolvidos com o atendimento de Covid-19. Faz 4 aulas que eu não arrumo esse 91 aqui, me desculpem. Eles colocaram em hotel. É o HC de São Paulo pegar o IBS do lado e dizer, eu vou colocar todo mundo que não tem como ir para casa, ou que não consegue se isolar da família em casa, para tirar de circulação. Porque cada profissional da saúde infectado contamina a família e a doença recircula na comunidade, além de passar para os outros pacientes e infectar o hospital inteiro. Outras estratégias que você pode derivar daqui é separar hospitais Covid e não Covid, ou pelo menos separar alas Covid e não Covid e separar equipes. Tem um dado bem interessante de Seattle, que mostrou que o surto se espalhou de uma casa de repouso para outra, porque tinha funcionários que trabalhavam nas duas. Então, o médico que trabalha em 3, 4 hospitais vê Covid em um e não Covid no outro, vê não Covid nos dois, mas pega Covid em um, leva para o outro, a gente recircula o surto entre o profissional da saúde. Então, o ideal é que o profissional da saúde ficasse em um hospital só, não ficasse em ala Covid e não Covid, as alas fossem separadas e previstos hospitais separados e prédios separados. E quem ficasse atendendo o suspeito ou caso sempre protegido e, de preferência, afastado o máximo possível da comunidade e da família nessa fase mais agressiva. Toda essa estratégia profissional da saúde é para proteger a gente, para proteger os outros pacientes, para proteger a nossa família, mas para proteger a comunidade inteira, porque a doença vai se espalhar. E aí eles também viram com toda essa estratégia entre os períodos, que quanto mais agressivo você é em tudo e traz o caso mais cedo, mais o paciente chega leve no hospital, menos caso grave, menos caso crítico, você chega a ter risco relativo de 0,15, o que dá 1/8 de casos críticos comparado com o período inicial, porque você é muito mais precoce e agressivo nas intervenções, e esse é o exemplo da China. O segundo exemplo que eu queria mostrar para vocês é o exemplo da Coreia, porque ele é muito diferente. As premissas
são as mesmas, distanciamento, isolamento, quarentena e bloqueio. Mas a diferença é que eles foram para a estratégia de vamos testar muito, que é a linha azul aqui, por dia 10, 15, 20 mil testes, mesmo que eles só estivessem confirmando 100, 200, 300, ou às vezes até menos do que 100 casos dia. Depois que controlou o surto, eles continuavam testando todo mundo, para ter certeza que nenhum caso passa, que nenhum contato passa infeccioso para o surto não voltar. E com isso eles controlaram muito mais rápido, tiveram 10 mil casos e resolveram o problema de forma muito rápida na Coreia. Além disso, o que eles fizeram para fazer o acompanhamento, o segmento, foi fazer uma estratégia onde as pessoas usavam apps, faziam check-in de onde elas estavam, e eles usavam informações de telefone, informações de serviço de imigração, de cartão de crédito, de tudo quanto é lugar, para poder mapear exatamente o que essas pessoas, onde elas estiveram, para se achasse um caso que frequentou uma boate, poder avisar todo mundo que foi naquela boate que potencialmente era um contato e tentar cercar os contatos ampliados e não só os contatos diretos, que é uma coisa muito agressiva, sempre com informação pública. Isso permitiu que eles não fizessem um distanciamento físico tão agressivo e não fizessem lockdown. Apesar disso, você vê aqui a movimentação por dia, aqui é o ano novo deles, depois, obviamente, bem maior. Depois o governo falou, não, parem de se movimentar tanto. Cai claramente, eles têm uma mobilidade bem mais baixa. O gráfico é invertido da nossa, a gente põe mobilidade para cima, que eles veem que você vê que a mobilidade cai. As pessoas estão mais distanciadas, apesar de não ter um distanciamento legal restrito igual o nosso. Basicamente, a ideia é a mesma, só que não tranca tanto as pessoas como a gente está, mas vai com tecnologia atrás de muito mais caso e atrás de busca de contato, que é a grande diferença do que é de testar muita gente. Pessoal, de novo, eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Outro exemplo que eu queria mostrar para vocês é o exemplo de Taiwan, que eu não vou entrar em detalhes, mas essa aqui é a lista de 125 intervenções que Taiwan fez para conter o surto. O vice-presidente de Taiwan é doutor em epidemiologia, foi o cara que cuidou do primeiro SARS, por isso muito bem planejada a estratégia. E o que dá para destacar aqui é que foi tudo muito precoce. E a gente viu lá que quanto mais precoce, melhor funciona. 26 milhões de pessoas, 441 casos, 5 óbitos. O que eles fizeram? Em janeiro, antes da China começar a fechar qualquer coisa direito, eles já estavam produzindo máscara. Já estavam contando máscara e restringindo o preço de máscara. No dia que fez quarentena em Wuhan, já tinha uma estrutura de quarentena e distanciamento montada, pronta em Taiwan. Já estava proibido ir de Wuhan para lá, já estava proibido ir da Coreia para lá, já estava fechando todo o cerco de transporte junto. E aumentando o teste. Em fevereiro, quando o surto nem tinha chegado, eles já conseguiam fazer 1.300 testes dia. Estava tudo montado. Máscara, distanciamento, isolamento, quarentena e toda a estrutura muito cedo. E aí deu certo. Está tudo nesse artigo aqui do JAMA de 2020. Outro que eu queria mostrar para vocês, que é o mais agressivo de todos, o controle mais estruturado de todos, que é o controle da Nova Zelândia. Nova Zelândia começou controlando fronteira, fez um grande lockdown mesmo, fechou tudo. Montou uma estratégia de isolar caso, quarentena de contato e testar todo mundo. Eles tinham teste para os próximos meses, tudo guardado. Estavam testando tanta gente que a positividade era super baixa. E aqui está uma lista detalhada de tudo que eles fizeram. Foi tão bom na Nova Zelândia que a Nova Zelândia já se considera livre de surto. Já faz acho que 3 semanas que tem 0 casos. Eles já estão reabrindo, não com pouco caso como a Europa, mas com 0 casos. E outro exemplo que não dá para deixar de comentar, porque está muito polêmico, é o exemplo da Suécia. Que todo mundo usa o exemplo da Suécia como um lugar que ficou aberto. Eu queria dizer para vocês que a verdade não é exatamente essa. A Suécia ficou menos agressiva em distanciamento. Continuou fechando evento grande, fechou a universidade, fechou o ensino secundário, mas deixou o ensino primário aberto. Pediu para as pessoas trabalharem de casa, na cidade onde mais pessoas já fazem home office na Europa inteira. As pessoas moram sozinhas, então já tinha um certo grau de movimentação reduzida. Mas é necessário, reduzam mais. Mas o bar está aberto, o restaurante está aberto. Se puderem, não vão. E confiaram na individualidade das pessoas. E eles disseram, talvez não seja tão perfeito, mas é mais duradouro, é mais perene, a gente consegue se manter assim mais tempo. Vocês veem aqui a curva da Suécia subiu, deu uma desacelerada, isso aqui é casos por dia, mas desde o dia 5 de abril, que eles dizem, a gente vai chegar no rebanho ou alguma coisa assim, não chega. Eles estão presos num platô em torno de 600, 700 casos por dia, de forma mais ou menos constante o tempo inteiro. Uma forma interessante de comparar a Suécia com os vizinhos, a Finlândia e a Dinamarca fizeram distanciamentos, fizeram quarentenas, que a gente tem falado, distanciamento mais obrigatório, menos agressivo, e aqui você vê a curva da Finlândia, fez um pico mais ou menos parecido e caiu. Vocês veem que os prazos são parecidos, porque eles começaram todos juntos. E a Dinamarca
também fez um pico, depois começou a cair mais devagar, abriu um pouco mais cedo, mas você vê que cai. Só que de todos os países nórdicos, o que fechou mais cedo, que foi a Noruega, fechou aqui no dia 12 de março, nesse ponto aqui dos gráficos. Muito agressivo e fez toda uma estrutura rápida de todas as etapas que a gente falou. Essa é a curva da Noruega. Eu acho que dá para ver claramente a diferença entre você resolver que você vai acabar com a curva e zerar os casos de forma rápida e agressiva, não só com distanciamento, mas com isolamento de caso, quarentena de contato e bloqueio de forma agressiva. Estão abrindo a Noruega. A gente vai ver se vai subir mais casos ou não, mas por enquanto a diferença de morte ajustada para a população, Noruega morreu 1/10 por população do que morreu na Suécia. Então, funcionar, funciona. Se é sustentável, eu não sei. Mas já tem gente como a Noruega e como a Nova Zelândia que fez, e que se for agressivo com isolar caso, quarentena de contato e bloqueio, dá para abrir, dá para sair do lockdown, da quarentena, e dá para dar certo. A outra parte que eu queria falar para vocês, da parte de conter o surto, que é mais recente, é o que eu falei para vocês lá no começo dos super disseminadores, que dão esses aspectos de clusters, que não é um caso para lá, um caso para cá, em alguns lugares onde aparecem muito caso. Por exemplo, a Polícia Militar de São Paulo, que no mesmo batalhão, 40 pessoas confirmaram. Diversas notícias da Europa, da Suécia, da Itália, de vários lugares dos Estados Unidos. Você tem surto, como a gente já viu aqui no Brasil. Tem que interditar a casa de repouso, porque se um idoso pega, passa para os outros, é muito suscetível. E aí aquele pessoal do coeficiente de dispersão que eu falei para vocês, onde todo mundo vai pegar. Também acontece, como foi na polícia, em escolas militares. Tem 90 alunos da mesma escola militar em Barbacena. E o mais, provavelmente mais famoso um padrão parecido que a gente tem, por exemplo, teve um surto não tão grande, mas no hospital psiquiátrico de Maringá. Eles trouxeram de outra cidade uma pessoa para internar, não sabiam que era um caso suspeito, infectou diversos outros pacientes, tiveram que fechar por algum tempo, infectou vários funcionários, era uma busca ativa super grande, e esse surto fechado está controlado em Maringá. Mas vocês veem que lugares fechados podem fazer grandes surtos, a gente tem que tomar muito cuidado com eles. Um outro lugar que é curioso como as coisas se repetem é que matadouro de carne, onde a gente trabalha com carne de boi, carne de porco, é um ambiente onde as pessoas trabalham perto, é barulhento, elas falam alto, projetam muita saliva, e é um ambiente mais frio, onde o vírus consegue sobreviver mais tempo. E aí a gente teve grandes hotspots, grandes clusters, grandes surtos localizados dentro dessas fábricas de produção de carne. Nos Estados Unidos, elas tiveram que fechar, na Alemanha, elas tiveram que fechar, meatpacking, e tiveram 30 desses no Rio Grande do Sul que tiveram que fechar. Grande parte dos casos do Rio Grande do Sul foram surtos fechados dentro de indústria de frigoríficos. O frigorífico da JBS nos Estados Unidos fechou, por exemplo. Então, tem vários padrões que a gente consegue identificar de alguma forma os clusters. Se a gente for olhar bem, esses são fáceis, alguns são mais difíceis. Mas, por exemplo, onde que tem muito contágio? Esse aqui é um trabalho chinês que foi ver onde a gente consegue identificar mais do que 3 casos de uma vez, 4, 5, 6, 7, 8 ou mais do que 10. A maioria é dentro de casa, ou um familiar direto, ou um familiar indireto, ou seus amigos ou colegas de trabalho. Então, dá para fazer essa estratégia de quarentena e de isolamento, porque a maior parte dos contágios vem daqui. Se você tivesse isolado e de individual, nenhum desses tinha acontecido. O próximo lugar é não conexão social. O mais comum aqui é no meio de transporte. Alguns foram em restaurantes e alguns são múltiplos, que fica difícil de mapear. Porque se todos os casos andaram juntos por muitos lugares, fica mais difícil. Mas nesse grupo aqui tem um, que é um desses aqui, teve 21 casos de uma vez na China, que foi um surto que aconteceu dentro de um shopping center. O que é interessante desse estudo, que eu acho que é importante para a reabertura, é que de todos os casos de surto, só um foi ao ar livre, com 3 casos. Então, praticamente tudo acontece em ambiente fechado, e a parte externa daria para liberar, e se a gente mudar as coisas internas para externas, pode ficar muito mais fácil, ser muito mais simples. Eu vou pular, senão vai ficar muito comprido, é um pouquinho mais de coeficiente de dispersão essa parte de surto, mas é um modelo mais teórico. Queria passar um pouco para a parte de exames, e a primeira pergunta é quanto de exames a gente deveria fazer? Se a gente quiser isolar só confirmado, tem que fazer muito, senão vai ter que isolar todos os suspeitos. Muito significa, para cada um confirmado, você tem que testar 160, 150, 100, 60 pessoas. Vocês veem que os países que deram certo estão todos aqui. Testaram muito para poder isolar. Islândia, Noruega, Austrália, Taiwan, Nova Zelândia. 1% de positivos, 3% de positivos, 4% de positivos. E os que deram mais errado em termos de número de casos são os que tinham 10, 20%, 5 para 100 daria 20%. Então aqui é 18, 20% de casos positivos. O Brasil está com 30 a 40% de casos positivos nos testes. Está muito alto, a gente não está testando o suficiente. A segunda forma de ver é pelo case fatality, pela mortalidade.
A mortalidade não é para subir tanto assim. Se ela subiu é porque, na verdade, tem pouco caso, é o denominador que está errado. Quer dizer que aí o que acontece é que superestima a mortalidade, ou a letalidade, o case fatality, porque a gente está testando pouco. E vocês veem de novo os que deram errado testando pouco, com case fatality entre 10% e 20%. Os que deram muito certo, que testaram muito, Islândia, Austrália, Taiwan, Nova Zelândia e Coreia do Sul, todos com mortalidade perto de 1%. A Alemanha, que é um intermediário não perfeito, mas pertence ao grupo que está indo mais certo, em torno de 4%. E o Brasil e os Estados Unidos sentado aqui no meio, dando errado de forma mais lenta e gradual que os de cima, com uma letalidade no case fatality em torno de 6,5% a 7%. O que é importante isso aqui não é só quanto a gente está tendo de positividade, que é o de cá, se é 10%, 15%, 20%, 30%, mas também como está evoluindo ao longo do tempo. Se a gente testa mais, a gente testa menos caso grave, isso aqui, quanto mais cai ao longo do tempo, melhor, porque mostra que a gente está testando muito. Infelizmente, não é o que a gente está vendo. Isso aqui é Minas Gerais, dados do dia 19 de maio. A positividade, quando tinha pouco caso, era em torno de 3% a 5%. Como eles não aumentaram testagem de forma significativa, mas aumentaram muito o surto está progredindo, apesar de dizerem que está controlado, a positividade deles na última semana está em 20%. 1 em cada 5 testados é positivo. Antes era 1 em cada 50 testados que era positivo. Tem muito cara circulando e a gente não está testando. O que eu queria dizer só ainda de testes é que testes, obviamente, vocês sabem, tem 2 tipos. Tem os exames que são sorológicos e tem os exames que são essa curva azul aqui, de RNA. A gente vai ter que usar para diagnóstico, para poder fazer isolamento, só RNA. Exame sorológico só positiva na fase em que o paciente já não está mais nem passando a doença. Depois de 10 dias não me importa mais para controle do surto saber que você era doente. Importa para a vigilância epidemiológica. Mas para o controle, ou eu diagnostico no começo, ou eu vou isolar todos os casos suspeitos, que é a minha proposta. É mais fácil isolar o suspeito. E uma pergunta que o pessoal faz muito é quanto tempo o suspeito transmite? E tem estudos que foram ver aqui as bolinhas de cultura positiva, que são as amarelinhas, e aqui é quantos dias depois do sintoma. Não tem nenhuma bolinha amarela depois do dia 9. Então essa quarentena, esse isolamento individual que eu falo, é 9 dias do sintoma. Se o cara chega na consulta com 2, é uma semana só. Se a gente deixar mais ou menos uma semana com isolamento individual, todo o caso e todo o contato, isso resolve. Esse aqui é o estudo do CID, que saiu semana passada, mas é um dado exatamente igual. Esse estudo aqui, que também deu no 8º dia, ó, cultura positiva não tem nenhuma depois do 8º dia. E que é a mesma coisa desse estudo aqui, que é o estudo original da Nature, e aqui as barrinhas em vermelho são casos de cultura positiva. Ninguém tem cultura positiva. O PCR que dá positivo depois do 9º dia é resto de vírus, não é transmissível. A doença pode estar em atividade, mas a transmissão não existe mais. Isso aqui são exames baseados em cultura, e foi feita a mesma coisa com exames baseados em sintomas. Pouquíssimos casos de transmissão, essa barrinha azul aqui, aconteceram quando o cara disse que o sintoma tinha começado, o sintoma do caso, quando você faz o acompanhamento de tracing, pouquíssimos, maioria 2, 3 dias, 4 dias, pouquíssimos casos a história de transmissão, e essa história é menos precisa, mas elas passam de 9 dias. Em geral, nesse outro lado de cá, isso aqui é Nature, isso aqui é JAMA, 5 dias. Então, se a gente pegar o cara um sintoma, trancar 7 dias e pegar todos os contatos e trancar mais 7, a gente seca o surto em uma semana, 10 dias de cada caso. Situação atual onde a gente está, o Brasil continua em clara ascensão, isso aqui são dados até ontem, dá para ver aqui caso, aqui em cima do Worldometers, que não é tão preciso, mas que tem casos e que tem mortes, a gente ainda está em subida, com 363 mil casos confirmados, 15 mil casos por dia, quase 23 mil óbitos. Aquela letalidade que eu falei para vocês que mostra quanto caso a gente está testando é pouco, a gente está testando pouco, a letalidade é alta, e a gente está aí com 600 mortes no último dia. Projeção, isso aqui ainda é de semana passada, mas a projeção é de que a gente continuasse subindo as mortes pelo Imperial College, foi o que aconteceu. O Imperial College projeta que a gente tem um R0 abaixo de 2, mas ainda acima de 1,5, então a gente ainda não está na fase que está controlando, está na fase que está progredindo. Eu e o Juliano, meu colega, fizemos a modelagem aqui para São Paulo, baseado nos casos confirmados, a gente fez para suspeito também, já foi mais de 2 o nosso RT, já chegou a tocar abaixo de 1, mas mesmo com o distanciamento feito em São Paulo e com feriados, a gente está só encostando no 1, encostar no 1 significa manter o número de casos igual dia a dia, e a doença não
acelerar, mas não desacelerar. Então, a gente ainda não está com a intervenção atual para o lado de desaceleração da curva. Então, essa é uma informação importante. Eu fiz de outros lugares, a gente fez, por exemplo, Maringá, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Alguns lugares estavam consistentes abaixo de 1, São Paulo não é um deles. Se a gente não isolar caso, não for atrás de quarentena de contato e não pensar em método de barreira, a gente não está chegando lá com a estratégia atual. Leitos a gente ainda tem, mas o que eu acho interessante mostrar para vocês, isso aqui são hospitais públicos, isso aqui são hospitais privados, também é arquivo pessoal de análise nossa. Os hospitais privados já estão em estabilidade, isso aqui inclusive inclui o Samaritano Paulista, que me manda os dados todo dia, está talvez começando a descer e está estável em parte, porque São Paulo importa caso dos outros lugares. Então parece que no privado a gente está num platô alto, não está caindo, mas é um platô alto. Já no público a gente está em ascensão, talvez minimamente mais lenta, mas a gente continua em ascensão, e aí nos últimos praticamente um mês, a gente aumentou em 50% o número de leitos ocupados. A taxa de ocupação de UTI segue o mesmo padrão, e é o que a gente vê na mortalidade, que é igual. Eu queria mostrar para vocês também um exemplo curioso, que eu trabalho bastante com o Jair, da Secretaria de Saúde de Maringá, porque Maringá fez um trabalho super legal, e eles conseguiram manter, ó, vocês veem aqui o R0 deles cai para baixo de 1, isso aqui parece pouco, mas é 0,6. 0,6 é muito bom, eles estavam controlando muito bem o surto, e aqui, vocês veem que sobe. E esse pedaço que subiu aqui é bem específico, é pontual, é aquele hospital psiquiátrico que eu falei para vocês no surto. Então isso aqui não foi na comunidade, a gente isolou o surto, isso aqui subiu ou por funcionário, ou por paciente, ou por contato de funcionário. Então essa subida aqui é bem pontual, e a gente vê que a positividade de teste que eu mostrei para vocês deles também, fotografei a tela do Jair aqui, porque a qualidade não está boa, subiu também, mas porque as pessoas foram buscar. Todo mundo que era contato foi atrás, e muitos eram. Só que todos foram isolados, isso aqui é um surto potencialmente que eles conseguiram controlar. Então tem uma chance muito grande disso aqui voltar um padrão que estava muito bem controlado na cidade, realmente abaixo de 1. Em Maringá a gente tem documentação dentro do que eles tinham, isso aqui é feito com vigilância e unidade sentinela, é muito bem desenhado que a gente está tentando fazer lá, e estava dando certo, exceto esse escape pontual, mas mostra para vocês que o RT é muito bom, inclusive eu percebi nele, falei, Jair, os casos do hospital estão aqui ou não estão, dava para ver que tinha uma coisa estranha e a gente identificou o que era. Onde a gente está, se vocês estiverem pensando em imunidade de rebanho, quanto falta para a gente ter 40% de infectados? Na Espanha, que foi muito ruim, aqui no meio você tem 11%, o resto é 7%, o resto é 3%, o resto é 2%. Isso aqui é a mesma coisa para a França, medindo anticorpo, você tem em torno de 5% só das pessoas infectadas. Se a imunidade de rebanho for 25% ou 30%, a gente só andou 1/5 do caminho. Se ela for 50%, a gente andou 1/10. Nos Estados Unidos, em Los Angeles, é em torno de 5%, e eu acho que tem alguma coisa estranha nesse estudo, que na segunda vez que eles fizeram deu menos, ao invés de aumentar, então acho que a amostragem deles é bem ruim em Los Angeles, apesar de ter saído no JAMA. A amostragem de Boston, onde o surto é muito grande, tem algumas comunidades que tiveram muito caso, chegaram a ter em torno de 10% de seroprevalência, então 10% já está infectado, é maior, e Nova York, que foi catastrófico, aí sim a gente tem 13%, 14%, dependendo do bairro, pode chegar a 27%, e aqui realmente talvez Bronx e algumas regiões estejam perto da imunidade de rebanho, porque lá o surto foi muito grande. Mas, no geral, para o mundo inteiro falta muito, e para o Brasil falta mais. Aqui em São Paulo, a gente só tem uma dosagem, que foi feita só no lugar que tinha mais casos. Então, você superestima. Você pegou 3 bairros com mais casos, 3 bairros com mais óbito. Mesmo pegando essa região, só 5% tem exame positivo. Mostra que a gente está testando pouco, porque a maioria não é diagnosticado, mas mostra que falta muito para a imunidade de rebanho, porque a da comunidade como um todo é menor que 5%. Tem de Pelotas, um trabalho muito bom, isso aqui ainda é do mapeamento do Rio Grande do Sul, 3 fases que eles fizeram, são 4.500 pessoas, a primeira vez tinham 2 positivos, a segunda 6, a terceira 10, então a prevalência de anticorpo é 0,22, não tem nenhuma lógica a gente pensar que a estratégia chegar à imunidade de rebanho está a caminho em lugares onde ainda não tiveram surto, não tem um monte de anticorpo circulando por lá, a não ser que tenha outro tipo de imunidade, outro mecanismo de imunidade que as pessoas estão discutindo, não faz sentido. E um outro dado interessante do pessoal de Pelotas é essa parte aqui de baixo, onde eles mostram que dentro da casa dos contatos, eles acharam 1/3 de positivo, o que mostra que dentro da família transmite muito. Se deixar o caso dentro da família, vai transmitir. Quando você foi testar as pessoas familiares de contato, de caso, 1/3 era positivo. Então, qual que é a estratégia que a gente devia fazer fora do hospital? A gente devia fazer um distanciamento agressivo que a gente fez inicialmente, respirar para fazer o restante. Mas aí a gente tem que isolar individual, suspeito e confirmado, ou testar para achar os confirmados, fazer quarentena de contato e atrás do contato, testar nem que seja com sorologia tardio para saber quem era caso, isolar todo mundo em torno de 10 dias, não precisa mais do que isso, proteger muito o profissional da saúde e criar estratégias claras para a gente poder... Peraí que eu acho que está acabando a minha... Só um segundo. Alguma coisa errada.
Estou com um probleminha no cabo da bateria, que acho que agora deu certo. Enfim, o que a gente tem que fazer é, obviamente, além disso, pensar em estratégias para a gente conseguir ir atrás dos clusters. E aí, só falar um pouquinho de futuro, tem a chance de novas ondas, podem ser novas ondas do mesmo tamanho, que podem ou não precisar de distanciamento agressivo. Existe a possibilidade de ser só uma grande onda e não voltar. E existe a possibilidade dessa ser uma primeira e ser seguida de uma onda até maior, mais para frente, isso aqui é a projeção americana para o outono deles. Este cenário, pelo pessoal americano, é considerado até o mais provável, porque 6 das últimas 7 pandemias tiveram uma segunda onda maior do que a primeira. E para mostrar que segunda onda existe, eu queria mostrar 3. A Coreia, a Alemanha e a China tiveram segundas ondas, vocês veem. Na verdade, a China foi uma terceira, a da Coreia e da Alemanha nem aparece no gráfico. A Alemanha viu esse aumento porque ela abriu. Ela viu o R0 subir, o RT subir de 0,7 para 1, foi mais agressiva, que é o 0 para 0,75, abriu um pouco mais, voltou a subir, mas ainda está abaixo de 1, ainda está controlando, só com as mesmas medidas e acompanhamento. E hoje, vocês veem, isso aqui é a notícia de hoje, ainda subiu um pouco e está em 0,94, mas continua abaixo de 1. Os chineses foram agressivos, fecharam a cidade inteira, onde teve 150 casos, quase fecharam a província inteira, testaram todo mundo, isolaram todo mundo por um tempo para não ter chance de acontecer mais nada. E os coreanos conseguem todo mundo, acharam o caso. Era um homem de 29 anos que saiu e foi em 6 baladas, 7 baladas numa noite só. Ele entrou em contato indireto com milhares de pessoas que estavam nas baladas. Eles já acharam por celular e cartão de crédito 77 mil expostos. Testaram quase todo mundo. Aqui está errado, 105 já mudou, agora são 237 casos confirmados, porque este super disseminador foi num ambiente super disseminável e contaminou 237 pessoas já conhecidas. Então, vai ter novo outbreak, se a gente não for atrás, vai fazer surto. Por isso que tem que pensar como abrir. Aparentemente, Santa Catarina disse que abriu muito tranquilo, abriu por aqui, 11 de abril, segundo meus amigos falaram. A curva subiu um pouco mais e hoje Itajaí ocupou pela primeira vez todos os leitos dedicados à Covid na UTI, o que mostra que talvez a abertura não tenha sido de todo muito planejada. A forma planejada é pensar em passos, aumentar devagar e ver se você está contendo com a estratégia de se passar para o próximo passo. O que a Austrália propôs dessa forma, o que Nova York propôs, que depende do hospital, mas também depende de exame e depende principalmente de como está o RT, a taxa de progressão. Eles colocaram essas métricas que eu não vou ler, mas que se agrupam em medir a progressão, quão rápido a doença progride, ter estrutura física para absorver os casos e testar e seguir e isolar. Testar, seguir, isolar, vou insistir de novo. Aqui no Brasil, alguns estão começando a mostrar estruturas parecidas, está aqui o do Rio Grande do Sul, que é com bandeiras, não vou entrar em detalhes, mas é uma ideia parecida. Eu acho que as métricas talvez não sejam tão perfeitas quanto as que eu citei, mas estão tentando criar algumas métricas. Infelizmente, o RT não faz parte delas. Eu queria concluir dizendo que o RT, como o R0, eu mostrei para vocês, é uma coisa variável. O coeficiente de dispersão é uma coisa nova que importa muito, principalmente para os novos surtos. A imunidade de rebanho é uma coisa mais complexa do que parece. Aquela curva de subida é assimétrica, então mesmo que a gente chegue no pico, ainda vai longe, mas achatar a curva é muito mais do que atrasar o pico. É reduzir casos, é reduzir gravidade, é reduzir letalidade e mortalidade e facilitar também o hospital, mas é muito mais do que só proteger o hospital. Eu queria também concluir dizendo que o distanciamento é insuficiente, e a gente está vendo isso em São Paulo. Ele é um passo agressivo, mas ele tem que ser seguido de isolamento de caso, segmento de contato, mesmo suspeito, se não der para confirmar, idealmente com quarentena e isolamento central, no mínimo com isolamento individual em casa. A gente tem que criar um sistema que as pessoas ficam sozinhas e para quem não tem, o governo tem que oferecer. Sem isso aqui, a gente vai sofrer como os americanos e como os europeus. Não tem opção. Aliás, já estamos sofrendo, na verdade. Grupo de risco como profissional de saúde tem que ser pensado diferente. Tem que pensar em como controlar surto, talvez não abrir igreja tão cedo, talvez não abrir balada tão cedo, pensar onde o risco é maior e pensar que a flexibilização do distanciamento tem que vir depois de ter estratégia para isolar casos, seguir contato, fazer quarentena e pensar nos surtos. E para terminar, eu gostaria de dizer que para a situação do Brasil, a gente está em aceleração heterogênea. Alguns lugares estão bem, mas é uma minoria. O distanciamento foi feito adequado, mas a gente não tem um plano para todas as coisas que eu falei de manutenção, isolamento, segmento de caso, estratégia de controle de surto, e a gente não está testando o suficiente, nem a gente está tendo resultado de quando a gente testa em tempo adequado, nem a gente tem clareza de explicar para a comunidade como usar os testes. Então a gente está usando mal o pouco que a gente tem. Então a gente precisa urgente de uma estratégia para enfrentar o surto fora do hospital, que é onde vai se resolver. Mais do que distanciamento social, que vai ser insuficiente e é completamente insustentável do ponto de vista econômico, a gente precisa fazer muito mais e precisa fazer muito melhor. A gente pode esperar o melhor, mas a gente tem que se preparar para o pior, porque a gente não vai se surpreender com a nossa realidade.
E para a gente poder sair desse distanciamento que a gente está, o preço dessa liberdade é a gente ter uma eterna vigilância do que está acontecendo. Eu vou terminar por aqui só agradecendo a uma lista gigantesca de pessoas que só cresce. De novo, tem o Leandro, que me ajudou com vários desses dados, mais grupos de WhatsApp que estão me ajudando, o professor Lotufo, que tem me mandado dados todo dia agora, Christian, lá de Santa Catarina, que me deu os dados mais recentes de Santa Catarina. Eu sempre deixo agradecimento especial aqui, por último, a minha esposa, minha paixão, minha companhia e a minha infectologista particular, que me ajuda com a parte que eu não sabia e que eu ainda não sei dessa história. Parar por aqui, desculpa ter sido muito longo, muito obrigado. Muito bem. Parabéns, parabéns. Sempre você qualifica extremamente a discussão, Márcio. Parabéns por essa habilidade de pegar esse conhecimento e transmitir isso de modo tão claro para todos. Eu vou abrir aqui o espaço para perguntas. Os colegas fiquem à vontade. Eu peço só para quem não tiver perguntas, deixar o microfone fechado. E surgindo a pergunta, abre o microfone e abre o vídeo e a gente vai em frente. Marcelo, Sim, você já vai Henrique. fazer pergunta? Você vai começar já? À vontade, Henrique. Pois não, pode seguir em frente. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu queria agradecer o Márcio. O Márcio eu conheço há vários anos, né? Tivemos bastante contato no Incor, um cara brilhante e sem dúvida nenhuma está trazendo bastante informação importante. Ô Márcio, em relação ao R0, eu queria te fazer duas perguntas. Número um, em relação à questão da sazonalidade, se já está claro no mundo epidemiológico essa relação com a temperatura. Você citou a questão do frigorífico, a gente pensou, por exemplo, que em países mais quentes, talvez esse R0 fosse diferente. Qual que é a sua impressão em relação a isso, se a gente já tem dado o objetivo? E a outra pergunta, você está tendo um trabalho gigantesco, uma dificuldade grande de ficar estimando esse R0 real time, até para que sejam tomadas as condutas, né? Será que não está na hora, ou será que já existe alguma coisa relacionada a Big Data que a gente consiga, de uma maneira mais rápido e ágil, estimar esse R0 real time? Quer dizer, será que tem algum software, algum aplicativo? Como que funciona isso? Então vamos lá. Com relação ao R0, na verdade, a fórmula é complicada, o cálculo matemático é difícil, mas agora é bem simples de fazer. A gente tem usado o modelo do Imperial College, que tem, na verdade, num site, você joga a planilha lá, ele projeta para você. Você tem que setar alguns parâmetros. Ele está pré-setado, eu não gosto do preset deles. Eu discuti isso já com o Juliano, que faz comigo. A gente está, o que eu mostrei para vocês, a gente usa um intervalo serial do CDC, não do Imperial College. Eu acho que o modelo fica melhor, fica mais estável, mas todo mundo está modelando com o do Imperial College. Eu pego o site do Imperial College, só mudo o intervalo serial, fica um pouquinho diferente, eu acho que fica com uma cara melhor, mais real. Mas é simples de fazer. Se tiver uma planilha de casos por dia, com a data do lado, são duas colunas. Se me dá com as duas colunas, eu jogo lá, aperto Enter com o meu intervalo serial ou com o outro e faço. Eu mostrei mas eu faço 4 de São Paulo todo dia. Na verdade, o Gil que tem feito para mim, então até agradecer ao Juliano aí que faz mais que eu. Mas é simples, a gente joga lá e a gente faz suspeito e confirmado, para ver se dá para fazer só com suspeito, e me parece que suspeito é suficientemente bom, então dá para seguir um R0 razoavelmente bom, mesmo sem testar. E a gente faz com os dois intervalos seriais. Então é simples de fazer. Daria para sair automático, daria para toda cidade e todo estado que tem número suficiente de casos fazer o seu. Se você tem 2, 3 casos, aí não dá, mas macro-regiões de São Paulo, ele podia estar fazendo por região, saber onde as coisas não estão progredindo bem. Infelizmente, a gente não está fazendo. Maringá faz, Minas Gerais está fazendo, põe no boletim semanal deles. São Paulo comentou, primeira vez hoje, até foi muito legal que o deles deu a mesma conta que o meu, então deve estar certo a estimativa. Mas é fácil de fazer, não é muito difícil, só precisa ter a planilha. E com relação ao clima, é o seguinte, não teve surto diferente em diferentes climas esse ano. Aparentemente, o clima não é importante. Dito isso, as pessoas acreditam que um dos motivos talvez seja o frio. Na verdade, eu falo alta, fechada, proximidade e talvez o frio. É importante dizer que já teve influenza prévio, que a primeira vez que apareceu não foi na época sazonal. Então, eventualmente, a sazonalidade não aparece esse ano, e no próximo ano, se a gente continuar tendo ondas, este vírus começa a virar um vírus sazonal. Então, não estou dizendo que ele não é sazonal, estou dizendo que ele não está se comportando de forma sazonal nesse ano. Curiosamente, o período de Manaus, que foi muito grave, coincide com o pico de influenza de Manaus. O pico de influenza de Manaus é nessa época. Então, talvez essa sazonalidade possa ter piorado Manaus.
Mas, no momento, não tem evidência clara de que sazonalidade é uma coisa importante. Perfeito. Márcio, eu gostaria de fazer uma pergunta. O Marcelo Jamos aqui, está ouvindo bem? Positivo. Ô, Márcio, dentro dessa estratégia que você colocou de identificar o caso, ou mesmo o caso suspeito, isolar o caso, rastrear os contatos, o que você identifica que é o maior gargalo do sistema? Você acha que é a questão de testes? Você acha que a questão mais difícil é fazer uma grande abrangência de testagem? Como é que você vê onde pode estar o ponto crítico? Se a gente conseguisse passar, a gente poderia pensar numa estratégia eficaz, mas que funcionasse bem. Vejo como etapas. Para fazer uma estratégia mais efetiva, é mais fácil de fazer isolamento e quarentena quando a gente sabe o caso confirmado. Neste caso, o teste é um gargalo que a gente não vai resolver tão cedo. Nossa capacidade de testagem atual no Brasil deve dar uns 30, 40 mil testes dia. A gente não dá conta. Com a estrutura nova que vão construir em São Paulo, que deve abrir mês que vem, a gente não vai dar conta ainda. Então, eu prefiro propor a estratégia de que todo suspeito deveria ser isolado e todo caso de contato, pelo menos o contato próximo, deveria ser orientado à quarentena agressiva. Problemas nessa estratégia nas comunidades de baixa renda é que as pessoas não têm cômodo para uma pessoa se isolar sozinha. A minha proposta, já faz tempo que eu tenho falado, é a estrutura de isolamento de caso e quarentena de contato, como o Paraisópolis tem numa escola que não está funcionando bem por problemas da prefeitura. A estrutura que eles montaram é super legal. Se a gente pegasse escolas nas comunidades carentes, pegasse espaços físicos, eventualmente até hotéis, Blumenau está fazendo com hotel para a comunidade de baixa renda, tirar de circulação os casos suspeitos por uma semana, a gente já controla bem. Deixar a quarentena da família, nem que seja em casa, mas checando todo dia com ele se alguém está sintomático, já resolve bem. O contact tracing completo é bem mais difícil, porque vai saber em que metrô você andou, onde você teve, restaurante, etc. Mas pelo que vocês viram de cluster, faz sentido fazer só na família, no trabalho, já vai resolver a maioria. Não é perfeito, mas desidrata bem. Como o coeficiente de dispersão é alto, se a gente deixar passar 10% dos casos, não tem problema. Se 20% das pessoas continuar contaminando, vai resolver. Desde que a gente isole os casos individualmente. Como médico, a gente oriente, como comunidade, a gente prepara a estrutura. Se na sua casa tem como fazer, é um cômodo sozinho para você por uma semana. Se não tem, a gente precisa criar essa estrutura para a comunidade. Eu acho que esse é o maior gargalo. Treinar o contact tracing é um gargalo, mas é fácil de fazer. Curso de 3, 4 horas a gente treina, dá para usar a CS para isso. Eu acho que falta vontade política, interesse, cair a ficha das pessoas que não é respirador para resolver o problema, cair a ficha das pessoas que é tirar o caso de circulação. É simples. Quem está doente não pode encontrar com as outras pessoas. Uma semana. Idealmente, mas 10 dias. Se for uma semana, já resolve a maior parte. Márcio. Marcelo? Pois não, pode seguir. Ô, Barroso, desculpa. Deixa o Barroso falar. Ô, Kaiser, como vai, amigo? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Bom, em primeiro lugar, desculpa, estava em reunião, só consegui pegar agora o final, mas eu não podia perder essa oportunidade, nem que se fosse um pedaço, né? Ô, Márcio, você deve ter visto, circulou pelo Twitter aí, uma reportagem no jornal de Salt Lake City, falando exatamente sobre super spreaders. E um desses ambientes, né, onde pode proliferar super spreaders é a academia de ginástica, né? E a gente está vendo já um movimento das grandes redes de academia, tipo o Bodytech, já se preparando para abrir, já convocando os professores. E eu tenho a impressão que esses ambientes de super breathers, né, porque o pessoal respira, né, e aquele ar condicionado recircula, e por mais que eles estejam adotando medidas, né, de manter higiene, etc., eu tenho a impressão que isto será insuficiente. Como é que você enxerga isso dentro desse panorama que nós temos hoje, né, onde não se testa, onde não se isola? E aí? Vamos lá. Com relação aos super spreaders, como eu falei, a verdade é que identificar a pessoa super spreader, que foi o que eu falei no começo, não tem lógica e não vai dar certo. Não é assim, é o Sérgio ou é o Márcio que vai contaminar. Pode ser uma pessoa, mas é muito mais o ambiente e a situação, que é exatamente o que você falou da academia. Então, o que a gente puder não fazer, tipo grandes shows, tipo grandes ginásios esportivos com as pessoas gritando, tipo grandes boates e tipo igreja com as pessoas cantando, melhor. A academia, eu acho que é muito próxima dos outros, se for abaixo, é minimamente abaixo, porque o que você falou é verdade, as pessoas respiram mais alto, suam, espalha líquido por tudo quanto é canto, e tem alguns trabalhos de modelagem que sugerem que o 2 metros de distanciamento na corrida deveria ser 6, 8 ou 10, dependendo da velocidade que você corre. De bicicleta, se você anda rápido, pode chegar a 20.
O fato é que, por exemplo, se for correndo na rua, em 10 segundos ninguém pega. O tempo de exposição que precisa, mesmo assim, é maior. O problema na academia é que se você correr na esteira, atrás do cara que tem, por 20 minutos ou meia hora, aí é tempo suficiente com exposição suficiente. Então, é um ambiente problemático, ambiente fechado, ambiente com as pessoas respirando e com muita secreção, me parece um ambiente de risco. E a maior parte das academias que eu já frequentei ou conheço não tem estrutura física para distanciar o suficiente. Eu tive essa discussão com meu irmão sobre o clube de Curitiba que vai abrir, e meu irmão falou que dá para pôr esteira na quadra de tênis. Se ficar uma esteira a 10 metros da outra na quadra de tênis, ou colocar 8 por quadra e for uma quadra aberta, realmente talvez dê certo, não tenho certeza. Mas a ideia tem que ser muito espaçado, o que as academias fechadas não têm como fazer. Então eu vejo como um potencial de risco, mas como os dados que a gente tem de espalhamento em lugar fechado foram em lugares que estavam sob o surto, ninguém estava com a academia aberta, que as pessoas também não são tão doidas. Então a gente não tem dado de quanto a academia é um problema. Mas tudo leva a crer que seja do grupo de ambiente de super disseminadores, e eu teria receio, pelo menos, de considerar essa estratégia como boa de abrir, a não ser que desse para distanciar muito, que quase nunca é possível. Boa noite, é Expedito. Muito boa a sua aula, parabéns, eu agradeço todo o seu esforço de ensinar a gente. A pergunta é, explica o fenômeno Rússia. Depende da parte. A Rússia tem vários componentes. O primeiro componente da Rússia é que no começo parecia que eles tinham segurado e as pessoas achavam que tinha que ter mais casos por causa da China. O que é importante ver é que a fronteira da Rússia com a China, e eu posso falar porque eu já estive lá, já atravessei da Rússia para a China de trem pela Mongólia, ela é razoavelmente desértica. Então, a comunicação por terra não é provavelmente um mecanismo que ia espalhar. Então, esse é o motivo principal, provavelmente, porque atrasou. O segundo que as pessoas viram é que agora está tendo caso, está tendo muito caso, a gente está vendo que está tendo padrão brasileiro de caso. Mas a segunda coisa que tem sido famosa, não sei se é essa parte que você está perguntando da Rússia, que é com relação ao número de mortes, que as pessoas estão falando, os russos estão morrendo muito pouco. E, na verdade, eu não tenho certeza absoluta de todos os detalhes, mas a Rússia faz parte dos países onde a transparência é menor do que a gente gostaria, o que por si só já é um problema. Mas tem uma segunda parte que não é falta de transparência, porque eles são muito claros. E há pelo menos até pouco tempo, não sei se agora mudou, mas os russos definiram que somente ia ser considerado óbito por Covid o caso que fez necrópsia, em padrão de necrópsia, o médico que fez a necrópsia considerou que tinha características suficientes de Covid. Como nem todo mundo vai para a necro, e nem sempre a necro é suficiente para fechar o critério, você acaba subdiagnosticando óbito de forma muito intensa. Todo mundo subdiagnostica porque às vezes nem testa, mas o deles é maior porque tem muita gente que não foi para a necrópsia. Então, com certeza, uma parte do morrer menos da Rússia é a má adjudicação dos casos. Talvez tenha mais que eu não sei, eu não conheço os outros detalhes da Rússia, mas essa parte é importante. Um detalhe que é interessante em termos de transparência é que tem a história já de 3 ou 4 médicos que, abre aspas, se suicidaram pulando da janela na Rússia durante a crise. Pela repetição de padrão, é uma coisa que incomoda um pouco em saber o que está acontecendo exatamente na Rússia, mas não faço ideia se isso é depressão ou se isso é alguma outra coisa acontecendo, mas preocupa exatamente o tipo de transparência russa quando você vê esse tipo de dado. Que, por exemplo, se ele é cardiopata e ele morre com Covid, o atestado de óbito dá como cardiopatia e não como sendo Covid. Essa discussão é uma discussão extremamente complicada, porque a situação é o seguinte, se você tem uma doença prévia, uma insuficiência cardíaca, você tem Covid, você descompensa a insuficiência cardíaca, a causa direta de óbito é o Covid, porque sem Covid você teria vivido anos a mais com a sua insuficiência cardíaca. Então, o correto é codificar Covid. A circunstância complicada é se o cara internar por uma apendicite, operar, complicar e morrer, e por acaso alguém colher um Covid no meio do caminho. Mas esses são uma minoria. Então, eu não acho que isso justifica a gente estar superdiagnosticando ou eles estarem subdiagnosticando relativo. A imensa maioria dos casos é a causa direta de morte é a infecção com padrão respiratório e ou evento trombótico associado ou choque associado ao padrão de infecção. Se você tem um choque séptico que o inicial era Covid, se você tem uma infecção secundária de pneumonia em cima do Covid, a causa primária deveria ser Covid, porque é ela que desencadeou toda a cadeia. Inclusive, no atestado, mesmo quando você muda a ordem, normalmente a vigilância tem critérios de prioridade, está definido em legislação, o que conta como causa primária, mesmo que a gente ponha diferente.
Se você inverter a ordem, eles têm uma codificação que desinverte algumas coisas que eu não sei de cor, mas que pode ter impacto nos dados. Mas eu acho que tem muito mais risco de sub do que super diagnóstico de óbito, olhando os dados que a gente está vendo, e a gente faz isso normalmente por excesso de morte, que é uma coisa que o professor Lotuf tem trabalhado muito, quer dizer, ó, quantos morrem por dia normalmente em fevereiro e quantos morreram. Na Inglaterra, pro primeiro semestre inteiro, morreu 50% a mais que a média. Em Manaus, no pico do surto, morreu 200 ou 300 ou 400% a mais. Então, morria 100, está morrendo 300. Uma coisa dessa proporção. Então, o que quer que seja, este surto está levando as pessoas a morrer. Dá para a gente entrar numa discussão até de causas indiretas, como o infartado que não procurou pronto-socorro e morreu, ou o cara que tinha até acidente de trânsito e não saiu de casa e não morreu. Então, a medida de mortes, excesso de mortes, ela é mais complicada, mas ela dá uma ideia de magnitude, e se alguma coisa, ela sugere que a gente está codificando morte de menos e não de mais. Colegas, bom, a gente já estamos caminhando para o término da reunião. Ô, Márcio, eu gostaria de um comentário rápido seu sobre o processo de reabertura, as condições. Eu estou recebendo perguntas aqui sobre a reabertura. O que você considera que são as condições para se pensar em reabertura, por exemplo, de hospital ou de outras instituições? Pontos importantes. Tem algumas perguntas que são perguntas diferentes. Uma coisa é como eu reabro o meu serviço médico, a minha lojinha ou o meu shopping center. Que são coisas mais de normativa técnica, de que a gente tem que definir alguns critérios, e, na verdade, a gente está trabalhando com a SBC para fazer um para cardiologia, específico para os ambientes de cardiologia. A segunda pergunta é quando que a comunidade pode considerar que o grau de distanciamento pode ser flexibilizado. E não é que acaba, é que eu deixo encontros um pouco maiores, que eu deixo algumas mesas no restaurante, ou que eu deixo a loja abrir para entregar na porta, e eu vou progredindo mais perto da normalidade. Todas as pessoas do mundo epidemiológico acham que é inadequado abrir enquanto você tem uma clara progressão de doença. Então, se a curva está subindo, se o RT está acima de 1, não deveria ser o momento de abrir, porque sempre que você abre, vai subir. Não tem dúvida, a Alemanha subiu, estava com um padrão bem controlado, a gente viu até mesmo na Áustria, em países que tinham pouco caso. Se subir pouco e seu RT era 0,6 foi para 0,7, dá para segurar, porque a doença não está realmente aumentando, ela só está secando mais devagar. Então, a gente deveria, pelo menos, ter alguma métrica de que o surto está minimamente controlado. Sempre a premissa básica de que o hospital tem que ter estrutura para absorver os casos. Mas isso não é suficiente, não é só ter leito, é mais do que ter leito. Então, leito é um mínimo. Se você não tem leito nenhum, não dá para abrir. É uma coisa meio simples. Mas se você tem leito para colocar, ainda assim você deveria reabrir quando você tem um padrão de disseminação controlado na comunidade, que normalmente é um RT substancial, significante, não é um número, mas é quanto tempo e quão confiável ele está abaixo de 1. Como era o caso de Maringá, exceto esse surto. Com aquele padrão, a gente diria, dá para começar a abrir, como algumas cidades do interior talvez tenham, tem que ver caso a caso. Mas reabrir antes disso significa que o surto pode voltar com um RT de 1,5 ou 2, e a gente vai dar 2 passos para trás, que é muito mais complicado fechar a segunda vez. Então, eu acho que tem que ter isso, e idealmente a gente deveria ter alguma estrutura montada para isolar caso, porque aí a chance de subir é pequena. É o que a Noruega fez, que a Nova Zelândia fez. Montar uma estrutura para isolar realmente os casos em casa ou central, não sobe. Você abre, a China abriu e não subiu. Subiu minimamente 0,3 para 0,4. Você consegue controlar. Então, seria montar uma estrutura para trocar de estratégia. Não é parar de fazer. Eu não paro de distanciar. Eu troco o meu distanciamento, onde eu afasto o sadio, para afastar o suspeito, o confirmado ou o contato. Então, eu simplesmente faço o afastamento por outro lado. E acaba sendo compensar uma coisa pela outra. Obviamente que álcool gel, máscara, limpeza de superfície, tudo acrescenta e ajuda. E tem uma etapa, a gente já vai abrindo aos poucos para ver se está subindo muito ou não. Então não abre tudo de uma vez porque explode, abre um pedaço, espera 2 semanas, abre um pedaço, espera 2 semanas e vê se as coisas vão se acomodando. Mas acho arriscado ser antes de uma medida de que os controles de casos comunitários estão sob controle. Não é somente leito hospitalar. Precisa ter uma ideia de que o surto está sob controle, senão o risco é extremamente alto, na minha opinião. Principalmente em cidade grande como São Paulo. Cidades bem pequenas, espalhadas, talvez deve ser um pouco mais flexível, porque a progressão é lenta, o R0 depende de densidade demográfica, e talvez o surto nem progrida, porque se é uma cidade pequena, nem vai ter caso suficiente para pensar lá no limiar de surto que a gente viu com coeficiente de dispersão. Então, acho que menorzinha até um pouco mais fácil, mas cidade grande é complicado. Perfeito. Olha, muito bom. Precisamos concluir a reunião. Márcio, parabéns novamente. Obrigado pela disponibilidade.
tá? Você tem um espaço aberto aqui para conversar com o grupo. Hoje foi uma reunião que tivemos uma participação expressiva. Agradeço. Chegaram a ver? Não vi, não tenho a Viviane, talvez tenha esse número. Mas é sempre, Márcio, isso é importante que a sua mensagem, as suas informações tenham maior alcance nesse momento importante, crítico que a gente está passando. Informa a todos que o Márcio tem um Twitter bastante ativo, possivelmente todos aqui, boa parte acompanha, recomendo acompanhar o Twitter do Márcio. Informo também que a reunião, ela ficará, a gente vai trabalhar depois o material, ele ficará disponível possivelmente no Twitter do Márcio, nosso Twitter, para consulta posterior. Bom, então é isso, novamente obrigado, uma boa semana a todos. Não vai ter a foto? Vamos. Uma foto? Uma foto com todos, é que eu aqui não vou conseguir colocar todos, mas está aí o registro e obrigado pela presença de todos, ótima semana. Márcio, um grande abraço para você, bom trabalho. Obrigado pela oportunidade, agradeço a todos pela paciência, alguns já ouviram metade dessa aula 2 ou 3 vezes, só para pegar 2 slides novos, espero que tenha sido útil, apesar de tudo. Obrigado a vocês pelo convite. Eventualmente, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que não deu tempo de responder, me manda por qualquer outro meio aí, a gente vai conversando. Acho que a aula vai ficar disponível de alguma forma depois, se vocês quiserem compartilhar. Tem umas outras com uma abordagem um pouco diferente, se quiserem procurar no YouTube, que eu já fiz mais sobre a parte de reabertura do que a gente conversou hoje, se alguém tiver interesse. Obrigado. Obrigado, uma boa noite, um abraço. Tchau. Boa noite, obrigada.